Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani Esporte. Nove horas, 6 minutos. Alô, alô, ouvinte CBN, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Às 9:30 da noite, direto do Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani Esporte Recife, válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Duelo de campeões brasileiros, hein? O Guarani em 1978 e o Sport em 1987, justamente diante do Bugre na final. Mas hoje o jogo é válido pela Série B e o Bugre tenta se aproximar do G4 da competição mais uma vez, mas tem uma pedreira pela frente. O Sport Recife, que faz ótima campanha na Série B e luta pelas primeiras colocações. Carlos Cabela dá o recado pra você. Carlão de Freitas comenta. E direto do gramado do Brinco de Ouro, Antônio Lupe traz todas as informações. Antônio Lupe nas reportagens do jogo. Eu, Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações do fim de semana esportivo pra você. Participe com a gente dessa transmissão, mande seu áudio, mande sua mensagem pelo 19991869070. Pode ser texto, mas áudio é mais legal. Mande um áudio e ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN pelo 19991869070. Se preferir, participe pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. 9h08, agradecendo a você que nos ouve pelo 99.1 do seu rádio, nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, também pelo nosso aplicativo ou pelo portal cbncampinas.com.br. Muito obrigado. Com Naldo Araújo na técnica externa, trazendo esse somzão direto do Brinco de Ouro. E Elton Grimaldi aqui direto do estúdio da CBN, no comando técnico, com Nilson Belisário. No streaming, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani Esporte. Girando a equipe CBN, vamos direto ao Brinco de Ouro da Princesa com as primeiras informações do jogo. Boa noite, Antônio Lupe. Como vem o Guarani para esse duelo decisivo, esse duelo complicado contra o Sport Recife, Lupe? Boa noite. Tudo bem, Chaib? Boa noite a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. O Guarani busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, jogando em casa, perdeu para o Juventude pelo placar de 1-0 e precisa dos 3 pontos para continuar a sua luta, buscando uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Louser teve praticamente uma semana cheia de trabalho. Não poderá contar com Isaac e Regis, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E também com Matheus Bueno, que foi vetado pelo departamento médico por causa de um desconforto muscular. Só que, por outro lado, ele tem a volta do Mike, lateral esquerdo, que está confirmado na lateral esquerda do Guarani. Bruninho também está de volta e confirmado no meio-campo. E no ataque, João Vitor, que cumpriu suspensão, volta também ao time que inicia a partida. A grande notícia está no banco de reservas. O artilheiro do Guarani na Série B, o Derek, está recuperado de um problema muscular e fica no banco à disposição do professor Humberto Louser. Ótima notícia para o torcedor bugrino, então Derek, uma opção para o segundo tempo, para o decorrer do jogo, como traz a informação Antônio Lupe. Uma grande notícia então para o torcedor bugrino. E o adversário do Guarani, o Sport, que até agora há pouco era líder da competição, mas agora há pouco foi superado pelo Vitória, que venceu o jogo contra o Botafogo de Ribeirão no Barradão. O jogo terminou agorinha, faz 10 minutinhos.
E o Vitória é o novo líder da competição, tem 47 pontos, o Sport é o segundo. Como vem o Sport para esse duelo, Lupi? O Sport vem em busca da liderança. Como você disse, Chaibe, perdeu a primeira posição, mas é claro que entra em campo daqui a pouquinho e esse é o objetivo do Leão da Ilha do Retiro, conquistar a ponta da tabela. O técnico Enderson Moreira precisa da vitória, já que na última partida ficou no empate em 0-0 com o Tombense. Não terá à disposição os laterais Eduardo e também o Felipinho, que estão machucados. O grande nome dessa equipe é um atacante muito experiente. O amor está no ar. Wagner Love é o principal jogador da equipe do Leão. São 10 gols na Série B. Só que tem um detalhe, nas últimas 8 partidas, ele só marcou um gol. Love quer fazer novamente as pazes com a rede, Fábio Scheibe. O ataque do Sport é muito perigoso. O Guarani tem que tomar cuidado então com esse time do Sport, que não à toa está nas primeiras colocações do campeonato. Foi superado pelo Vitória agora há pouco na liderança, mas continua brigando lá em cima. É o segundo colocado neste momento com 45 pontos. Falamos diretamente do gramado do Brinco de Ouro. Vamos então para a cabine, a melhor cabine do Brinco de Ouro, onde Carlos Cabela vai narrar essa partida. Muito boa noite, Cabela. Qual a expectativa dessa partida? Um grande abraço para você, Cabela. Boa noite, Fábio Scheibe. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas. Expectativa de um grande jogo esta noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Como você disse, né, Fabião? Dois times que já decidiram Campeonato Brasileiro em 87. Estão em campo para mais um grande jogo. Noite quente, 24 graus neste momento, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Podemos até o final da partida ter uma mudança no clima, afinal de contas, para essa noite. Já sendo esperado a chegada de um ciclone extratropical, ou pelo menos os efeitos dele, né? Esperamos que chegue depois do jogo, né? Mas está muito quente e a partida deve ser bastante quente também dentro das 4 linhas, viu, Fabião? Valeu, Cabela. Ao lado de Carlos Cabela na cabine do Brinco de Ouro, Carlão de Freitas, o certeiro. E aí, Carlão, muito boa noite. O que esperar dessa partida? O Guarani tentando se aproximar do G4, Carlão. Boa noite, Fábio Scheibe. Boa noite, ouvinte CBN, em especial ao torcedor do Guarani. Jogo difícil, jogo complicado, 2 tradições em campo, 2 finalistas de Campeonato Brasileiro em 1987. Aliás, uma decisão que rende polêmica até hoje. Mas agora, outros tempos, um novo panorama, uma nova situação que as duas equipes estão vivendo. O Sport entra em campo pressionado porque perdeu a primeira colocação, vai querer partir para cima do Guarani. Já o Bugre também entra pressionado porque perdeu para o Juventude, perdeu uma invencibilidade e perdeu a chance de ficar no G4, né? Agora só a chance de se aproximar. Mas é um Sport que chega a Campinas até como favorito. Porém, o Guarani, com as voltas de Mike e Bruninho, tem uma chance sim de equilibrar as ações diante do time rubro-negro da Ilha do Retiro, Fábio Scheibe. Às 9h30, então, tem Guarani Esporte. Você acompanha tudo aqui com a equipe CBN Campinas. Mas a gente está falando da classificação, vamos dar um panorama, dar uma olhada nessa 24ª rodada que começou ontem. E todos os jogos até agora com placar de 2-0. Ontem o Londrina perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0 e o Vila Nova bateu o Mirassol por 2-0 lá em Goiânia. Hoje o Vitória ganhou de 2-0 do Botafogo de Ribeirão e agora tem Guarani e Sport. Amanhã tem Avaí e Tombense, Ituano e Criciúma no Novelli Júnior, ABC e CRB, Juventude e Sampaio Correia. E no domingo, fechando a 24ª rodada, o Novo Horizontino recebe a Chapecoense e o Ceará encara a Ponte Preta. E esse jogo tem total cobertura CBN também. Na classificação da Série B, o Vitória é o líder da competição nesse momento, 47 pontos. O Sport é o segundo, 45. O Novo Horizontino, terceiro, 42. O Vila Nova é o quarto, também com 42 pontos. O quinto é o Criciúma com 41.
Juventude é o sexto, tem 39 e o Guarani é o sétimo com 37 pontos. A Ponte Preta neste momento é a 13ª com 27 pontos. Lá na zona de baixo da tabela, o Tombense abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 20 pontos. O Londrino, 18º, tem 19. A Chapecoense tem 19 pontos e o ABC é o Lanterninha, tem 14 pontos neste momento. 9 horas e 16 minutos, vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta direto do Brinco de Ouro com as informações da partida. Antônio Lupe vai trazer a ficha técnica completa do jogo e você acompanha essa partida, duelo muito importante para o Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani Esporte. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Ébori. Futebol Globo CBN. Guarani Esporte. 9 horas 19 minutos, o assunto é Série B, mas hoje o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, fez a sua primeira convocação para jogos da seleção brasileira. Partidas contra Bolívia em 8 de setembro e contra Peru 4 dias depois, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Destaques para a convocação do goleiro Bento do Atlético Paranaense, Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, ex-Fluminense, e Renan Lodge, também lateral esquerdo do Olympique de Marseille. No ataque, Neymar volta para a seleção brasileira agora pelo Al Hilal, assim como Gabriel Martinelli do Arsenal. Pelos brasileiros, times brasileiros, 4 convocados: Bento do Furacão, o meia Rafael Veiga do Palmeiras e os jogadores do Fluminense, Nino, o zagueiro do Nino do Fluminense, e também André do Fluminense. Lembrando que Lucas Paquetá era para ser convocado, mas na última hora foi cortado porque ele é investigado por violação das regras de apostas esportivas lá na Inglaterra. Então, Lucas Paquetá foi cortado da seleção brasileira. Fernando Diniz revelou que ele estava na lista, mas devido a essa nova investigação sobre esse assunto que surgiu hoje, Paquetá foi cortado. Carlão de Freitas, no Brinco de Ouro, você gostou dessa primeira convocação de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira, Carlão? Fabião, não tem muito assim o que tirar, né? Alguns questionamentos, é verdade, a gente acompanha pelas redes sociais, muita gente até
criticando a convocação do Neymar, mas o Neymar, quer queira ou quer não, ainda é uma referência técnica desta seleção brasileira, embora não estivesse jogando, né? Agora vai jogar pelo Al Hilal, mas é sempre um jogador diferenciado. Vinícius Júnior, né, os jogadores do Flamengo. O Lucas Araújo recebe de volta, encontra o Lucão livre pelo círculo central do gramado, empota a bola pelo lado esquerdo com o Mike, ajeita a perna canhota, tentou o cruzamento, bateu em cima do Edinho, sobra com o Wagner Love pela intermediária, devolve do Jorginho, lado direito, rola a bola pertinho na lateral do campo, mais uma vez ali com o Everton, esse breca, desacelera para sair jogando mais uma vez pelo meio com o Fabinho. 3 minutos e 50 de bola rolando no primeiro tempo. Queimaram a pipoca hoje, hein? Queimaram a pipoca hoje, Carlão. É aquele cheiro da manteiga, né? Um cheiro forte. Muito. Olha o Sport, vem pro ataque, lançamento na área. Sobe de cabeça o Alan Santos. Fez o toque, Lela sombra com o Pegorari que bota a ordem na casa do Bugrão mais uma vez ali para sair jogando. Sem pressa nenhuma, né? 4 minutos desse primeiro tempo. O Pegorari faz sinal lá pro Bruno José lá pela direita. Olha pelo lado esquerdo que tem também o João Victor. Ele ajeita, sai jogando pelo lado esquerdo com o Lucão. E ele tá bravo lá, hein? Com o Bruno José. Ou é o Bruno José? Ele tá olhando pro lado direito lá, o Lupe. É o Bruno José que tava por ali. O Diogo Matheus. Um pouquinho bem próximo tinha também o Matheus Barbosa. Todo mundo por ali. E o Pegorari ficou pé da vida, hein? Eu acredito que foi com o Bruno José, porque ele não se movimentou para receber o passe. Vem Bugre. E é com ele. É com o Bruno José, faz a esticada lá pela direita. Matheus Barbosa no cruzamento rasteiro. Voltou o Bruno José, o desvio pegou, o goleiro voltou. Tiriguidu! Jogada rápida pela direita, Bruno José para Matheus Barbosa, tentou o cruzamento, teve o corte, voltou com o Bruno José, cruzou de primeira, aí o Bruno Mendes tocou 2 vezes na bola, primeiro o goleiro defende, o Renan faz a defesa, volta nos pés do Bruno Mendes que joga profundo no gol, a 5 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, Deus Iriguidum, Bruno Mendes, ele botou profundo no gol, 1 pro Guarani, nada pro Sport, Lupe. E precisou 2 vezes o Bruno José, que na jogada anterior recebeu uma bronca do Pegorari. Só que a bola chegou pelo lado direito. Bruno José cruzou, Rafael Thierry afastou na primeira. Bruno José não desistiu da jogada, fez o cruzamento e a bola sobrou pro camisa 9, pro matador, pro Bruno Mendes, mandar a bola pro fundo da rede. Bruno Mendes marca o 7º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Sport 0. Tá na frente o Bugrão, faz 1-0, comecinho de jogo, vem Sport, sobra batida. Ronaldo chegou, enfiou o pé na bola, jogou lá no torcedor do Sport da arquibancada embaixo do placar eletrônico. Carlão de Freitas, talvez nem o mais otimistas dos bugrinos esperavam um gol a 5 minutos. Nossa, tirou as palavras da minha boca. Nem o mais otimista, sem dúvida alguma. Um começo importantíssimo do Guarani. Esta jogada pelo lado direito, curiosamente, minutos depois de uma sonora bronca que o goleiro Pegorari deu no Bruno José, e ele construiu a jogada pelo lado direito, e ali o Bruno Mendes, artilheiro de ofício, foi lá, finalizou 2 vezes para mandar pro gol. O jogo agora não deve mudar de panorama em relação ao início. É um Sport tentando encurralar o Guarani no campo de defesa, e o Bugre vai ter todo um espaço à disposição para contragolpear. 7 minutos e meio. Vem Sport para o campo de ataque. Lançamento foi feito aqui pelo lado direito. O Edinho era lançado, mas o Mike faz o corte. Ela sobra com o Lucas Araújo. Devolve com o Mike, aberto pela esquerda. Tem marcação do Jorginho para cima dele. O Mike pisa na bola, breca. Quando ele recua, ele dá um escanteio de graça para a equipe do Sport pela direita, viu, Lupe? Ganhou o escanteio na faixa ali a equipe do Sport e vem bola na área. Aquele pequenininho ali, Cabela, é o Edinho, confere? Confere. Então é ele que vem para a cobrança. Tá disputando ali o tamanho com o auxiliar, viu? Os dois ali, pertinho ali do escanteio. Vai para a cobrança.
Tem o Edinho e tem o Juba, os dois ali na cobrança. Aliás, é o Jorginho que chega ali. É Jorginho e Edinho. Os dois na cobrança. Ameaçou o Edinho, parou, vai Jorginho pra bola, perna canhota, levantamento fechado, primeiro pau. Sobe Mike de cabeça. Faz o corte e joga a bola para fora e arremesso manual para a equipe do esporte, é pela direita. 8 minutos passados, é um primeiro tempo. Bugrão tá na frente. O torcedor que tá chegando agora aqui no Souzaço da CBN. Bugrão tá na frente, hein? 1-0, Guarani tá ganhando. Tem arremesso, o Everton na cobrança, joga o arremesso lá na grande área. Sobe o cão de cabeça, escola, ela vem com o Bruno José. Tá na lateral esquerda, o Bruno José. Tentou não bicando a bola subiu, desceu. Chega Brudinho, não consegue achar nada. Vai no bate e rebate. Brudinho briga pela bola, fica com ela, tenta a fita, perde, mas esqueceu a bola. A bola espirrada, volta com o Bruno José, que faz a pressão, gira o corpo, escapa da marcação, tenta sair jogando, a bola vai para fora. Arremesso manual, que favorece a equipe do esporte. Tem pressa o Everton. Everton faz a cobrança, começa tudo de novo lá atrás com o Thierry. Ele dá um tapa na bola, Sabino recebe ali pela intermediária, faz o domínio, perde a canhota, de volta do Thierry, vai tocando a bola, a equipe do esporte. Olha os 9 minutos chegando aí desse primeiro tempo, 1-0. Guarani tá ganhando, vem pro campo de ataque esporte. Wagner Love girou, lançou forte. A bola chega lá com Pegorari, que bota a ordem na casa da equipe do Bugrão. Pois não. Não sei se contra o Juventude ligou, mas acho que é a primeira vez que você está trabalhando com os novos refletores aqui no Brinco, né? Sim, exatamente. A sua nota, por favor, porque eu classifiquei a nova iluminação do Brinco como uma das melhores do interior do estado de São Paulo. É, nota 10. Eu gostei muito. Muito. Parece dia. Olha o Bugrão, vem para ataque, lançamento feito com o João Vitor lá pela direita, encarou a marcação, pedalou, foi na linha de fundo, cruzamento, rasteira, batida! Siriguidu! Jogadaça do Guarani! Rápido, mortal! A 9 minutos o Guarani amplia o placar, tem o Siriguidum com o Bruninho. Guarani! Cruzamento rasteiro do João Vitor, Bruninho no meio da área, botou pro fundo do gol. O Bugrão amplia o placar nessa sexta-noite aqui no Brinco de Ouro. 2 pro Guarani, nada pro Esporte, Lupe. On fire, ligado no 220. Esse é o Guarani no início do jogo. Mais uma vez jogada pelo lado direito, só que dessa vez era o João Vitor que estava por ali. Ele recebeu a bola, limpou a marcação e fez o cruzamento. Bruninho, como o elemento surpresa, mandou a bola sem dó pro fundo da rede. Bruninho marca o 8º gol dele na temporada. O segundo do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 2, Esporte 0. O Bugrão tá na frente, faz 2-0. 2 Giriguiduns em menos de 10 minutos. Vem Bugrão pro campo de ataque. Matheus Barbosa recebe pela direita, bola enfiada, vai pelo meio da grande área. Girou, bateu, pega o goleiro. João Vitor enfiou o pé na cara da bola, nas mãos do Renan. Quase o terceiro do Bugrão, Lupe. O garçom do segundo gol dessa vez foi quem finalizou. João Vitor recebeu de costas, virou o corpo e bateu no centro do gol. Renan fez a defesa. Detalhe, Renan, assim que tomou o segundo gol, virou aqui para os repórteres e perguntou quanto tempo de jogo. Quando ele recebeu a notícia de 10 minutos, balançou a cabeça, sinalizando negativamente. Carlão de Freitas, se com o primeiro gol otimista já não imaginava, imagina agora com 9. Que começo, literalmente on fire, como gosta o nosso glorioso Antônio Lupe. Trabalhando muito pelos lados do campo e houve uma inversão, né? Logo depois do primeiro gol, Bruno José veio pelo lado Eu ia esquerdo. falar pra você, não deu tempo. E o João Vitor pelo lado direito, e isso confundiu a defesa do Esporte. Tanto é que quem fez o cruzamento foi o João Vitor e o Bruninho finalizou com maestria. Que começo sensacional, manter a concentração, o Esporte vai se lançar à frente e esta é a tática do Guarani. Aproveitar os espaços, o lado esquerdo da defesa do Esporte muito vulnerável, é a chave do sucesso para o Bugrão. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo do jogo. 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani 2, Bruno Mendes e Bruninho. Esporte Nada para a equipe do Esporte, Fábio Scheibe.
Central da Bola. E com essa vitória, o Guarani vai subindo para a 6ª colocação com 40 pontos. Neste momento, a 2 pontos do último classificado do G4, o Vila Nova, que tem 42 pontos. Amanhã, o Bugre fica de olho no duelo entre Ituano e Criciúma, às 5 da tarde no Novelli Júnior, e Juventude e Sampaio Correia no Alfredo Jaconi. O Juventude podendo ultrapassar o Guarani. Futebol Globo CBN. Passamos em 3 minutos de barra além do prêmio do tempo de jogo 2-0. Guarani está ganhando o jogo Bugrão 2-0 para cima do Sport. Lá pela esquerda trabalha a série de bola. Vitor Gabriel faz o domínio, recua com o Sabino. Sabino já faz o domínio, dá um tapa na bola ali pela intermediária com o Rafael Thierry. Esse faz o domínio, rola a bola pela direita. O Everton chega por ali para fazer o domínio. Volta mais uma vez com o Thierry, vai tocando a bola aqui pro Sport. E o Bugrão fica só esperando. Tá ganhando 2-0 Guarani. Sabino vem pro contra-ataque, faz a abertura com o Vitor Gabriel lá pela esquerda, devolve do Sabino. Ajeita a bola, aperta a canhota. Preparou o cruzamento, vem bola para grande área, segundo pau, sobe de cabeça. Lá no meio da área o Mike, ele fez o corte, ela sobra com o Bruno José. O Guarani já liga mais uma vez, a descida para o campo de ataque. Bruno José inverte a jogada para ninguém. Tava procurando o Bruninho lá, Bruno José, tava do lado de cá, ó. Tava do lado esquerdo aqui, ó. Era pra estar lá, mas veio pra cá, não deu muito certo aí não. 14 minutos, pois não, Lupe. A última vez que o Guarani abriu 2-0 antes dos 10 minutos foi contra o Sampaio Correia, aqui mesmo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e no final conseguiu a vitória pelo mesmo placar. Verdade, também estava nesse jogo, começou voando pra cima do Sampaio Correia. E hoje é a mesma coisa, só que hoje é o Sport, líder do campeonato até a rodada anterior. Tem falta pro Sport ali pela meia direita. Vai levar perigo pro Pegoraro, viu, Lupe? Vai levar perigo, tanto é que o Pegoraro ali ajeita a barreira, coloca 2 homens na barreira humana, um é o Bruno José e o outro é o Bruninho, ou seja, os Brunos formam a barreira do Pegorari, e é falta perigosa. Tem Jorginho e, na verdade, é o Juba e o Edinho, são os candidatos para a cobrança pelo Sport. Os dois ali próximos da bola, Pegorari lá embaixo da trave, 3 homens na barragem humana, autoriza o árbitro, é falta pro Sport, o Edinho ameaçou, parou, agora vai o Juba, Luciano Juba foi para a bola, perto da canhota, levantou baixinho, foi baixinho, ela sobra de batida para fora. Que a zaga cortou, na verdade quem cortou foi o Bruno Mendes, quem chegou enfiando o pé na bola foi o Vitor Gabriel, pra fora, só tiro de meta, favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Você que está chegando agora pode mandar o seu recado, 99186907019 é o DDD para você que está fora da região. Manda recado, se for áudio vai pro ar, do somzão da CBN, hein? Olha o Bruninho, que jogada bonita, tentou passar. Quem chega para fazer o corte foi o Everton. No meio do caminho, o Lucas Araújo bota para fora, arremesso semanal para a equipe do Sport, Carlão de Freitas. Agora deu para tomar um oxigênio, para respirar, 15 minutos e 50, primeiro tempo e o jogo, Carlão. Sensacional, é um começo maravilhoso do Guarani, impondo um ritmo, trabalhando pelos lados, principalmente o lado direito, ora com Bruno José, ora com o João Vitor, Bruninho ligado também, pisando na área, marcando gols. O Sport ainda não entendeu o jogo, agora que está assimilando os 2 golpes fatais, né? 16 passados, é o primeiro tempo. Vem Sport, lançamento feito pela direita, vai chegando na bola por baixo. Lucão tava lá para fazer o quarto. Toca na bola, bota para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Sport no campo de ataque. Pela direita, tá ali o Everton, tem também na bola o Edinho. Ele deixa pro Everton fazer a cobrança com as mãos ali, o camisa número 2 do Sport. Ele toma a distância, faz o arremesso ali pela intermediária. Quem chega do lance é o Ronaldo, devolve no Everton. Everton perto dele, recua. Para começar de novo com o Rafael Thierry. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe. É isso aí, Cabela. Um abraço aqui pro Agel Bugrino de Montemor. Tá desejando uma boa transmissão a nós aqui. Muito obrigado, Agel Bugrino de Montemor. Um abraço também para o Douglas Gabriel, Flávio Moreira, o Paulo César Andrade e o Emerson Santana participando do chat do YouTube, viu, Cabela? Que legal, manda recado aí, manda mensagem aí, 99186907019 é o DDD, ou então no chat do YouTube. Você que está no YouTube, obrigado pela companhia. Aí eu e o Carlão aqui, ó, na cabine do Brinco de Ouro, pode mandar o seu recado, tá bom? Tiro de meta para a equipe do Guarani ali, o Pegorari não tem muita pressa não para fazer a cobrança, né? Interessante, né, Lupe? Já não tinha muita pressa antes de fazer o primeiro gol, né, Lupe? Agora menos ainda, né? Com 0-0 ele já estava na boa, né? Com 2-0
Pegorari vai demorar aproximadamente 5 minutos para colocar a bola em jogo. Mandar esticar uma rede ali de trave a trave ali, para ficar deitado ali na hora de bater o tiro de meta, só para dar aquela segurada. 17:50, primeiro tempo, 2-0, o Bugrão tá ganhando. Sai jogando o Sport com o Ronaldo, dá um tapa da bola, Sabino recebe lá pela esquerda. Ele vem carregando a bola pro campo de ataque, prefere fazer o passe pela direita com o Everton. Já recebeu, dominou e colocou no gramado. Vem carregando pro campo de ataque, ameaçou dar uma esticada, preferiu fazer o break, devolver para começar de novo com o Thierry. Toca a bola, a equipe do Sport, e o Guarani vai se defendendo todo fechadinho. Tem uma linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 2 ali. Daqui a pouco ela não fala. Olha o Sabino, cruzamento na área. Tentou de bicicleta ali o Luciano Juba, furou o pneu, meu caro Antônio Lupe. A tentativa ela foi válida, mas a execução foi péssima. Do Juba, camisa 46, que está praticamente de malas prontas do Sport. Tem um acerto com o Bahia. Está nos últimos jogos com a camisa do Leão da Ilha. Tiro de meta aqui, favorece a equipe do Bugrão, tá lá, Pegorari mais uma vez o torcedor, aumenta o volume aqui no estádio, Brinco de Ouro, empurra o Bugrão pra cima do Sport, Pegorari despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá pela direita, sobe, Bruno José, resvala de cabeça, último toque do Vitor Gabriel, um arremesso manual para a equipe do Guarani, é lá pela direita, tem o arremesso, o Bruno José chega na cobrança, mais atrás tem o Diogo Matheus, o Bruno José vai se ajeitando ali para fazer a cobrança quando chega o Diogo Matheus. Ele olha para o Bruno José e fala, não, deixa para mim, eu vou fazer a cobrança aqui, neste momento do Guarani no campo de ataque. 19 minutos, é um primeiro tempo, 2-0, o Bugrão tá ganhando. Tá jogando com o Alan Santos, rola a bola com o Lucão, ajeita na perna direita, já deu um passe pela esquerda com o Mike, que recebe, domina, devolve no Lucão, vai tocando a bola, vai girando o jogo. A equipe do Bugrão de um lado e do outro vai chamando o Sport para o campo defensivo do Guarani. Alan Santos toca na bola, devolve, Lucão, fica com o Alan Santos agora sim, para o Lucão aberto pelo lado esquerdo para fazer o domínio, recua lá atrás com o Pegorari, na pequena área, para sair jogando a equipe do Guarani com o Pegorari. Lucão tá livre pela esquerda, ele quem recebe. O zagueirão faz o domínio perto da direita, lançamento é feito pro campo de ataque no meio do caminho, quem sobe de cabeça é o Fabinho, ele escora, sobra com o Edinho domina, coloca no gramado, bota o Sport para correr no campo de ataque, vem Mike por baixo para fazer o quarto, briga ali pela meia com o Juba, na bola espirrada, sobra com o João Vitor, dominou, rolou errado ali pelo meio. Devolveu o presente, presenteado de novo ali, retribuiu o presente bonito ali pelo meio, e parece que era o Juba que estava por ali, né, Lupe? O João Vitor errou, o Juba devolveu para ele, não, você errou, não é para mim não, pega a bola aí, Lupe. É uma grande confusão, viu, Cabila? Juba, João Vitor e o Ronaldo Henrique, que aliás foi elogiado pelo Tony Kroos, hein? Só que não. Ah, não? Toca a bola a equipe do Guarani ali pelo meio com o Bruno Mendes, faz a abertura, vai em Bruno José, já bota a velocidade, engata uma quinta, lá pelo lado direito faz a finta pra cima do Juba, ajeitou na perna direita, lançamento vem pra grande área, subiu o Everton pra fazer o quarto tiro perigo da área, ela sobra com o Edinho, já bota o Sport descendo em velocidade pro campo de ataque pela direita. Vem descendo mais uma vez o Edinho, faz o domínio, ele carrega a bola, toca do lado com o Jorginho vem pela diagonal, o Mike encosta, o Jorginho recua, agora ele encontrou lá do outro lado o Luciano Juba, ajeitou na perna canhota, encontrou o Gabriel, Vitor Gabriel, devolve no Juba com o Vitor Gabriel na perna canhota, marcação do Matheus Barbosa pra cima dele, vai recuando, recua pra começar de novo o esporte, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo. Brinco de Ouro, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN está assim, ó. Guarani. 2 vezes Bruno. O Bruno Mendes e o Bruninho. 2 pro Guarani. Esporte. Nada para a equipe do Esporte. Fábio Chaire. Central da Bola. Amanhã você acompanha 3 jogos na sequência aqui na CBN pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. Às 4 da tarde, direto do Morumbi, tem São Paulo e Botafogo. Botafogo, o líder da Série A. Às 6h30 tem Cuiabá e Palmeiras, direto da Arena Pantanal. E às 9 da noite, direto do Mineirão, tem Cruzeiro e Corinthians. Escanteio pro Esporte, na cobrança tem o Edinho, perto da direita, levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça do bate e rebate, a sobra de bola pelo intermediário, sai jogando a equipe do Guarani, vai carregando a bola na saída, bola enfiada no campo de ataque, chega por baixo para fazer o corte, sobra com o Brudinho, toca na bola, faz a tabela, vem João Vitor já faz o domínio, carrega o Guarani na saída da equipe do Bugre, que vem pro campo de ataque lá pela intermediária, já tá no campo de ataque, faz a abertura, Diogo Matheus se apresentou lá na ponta direita, preparou o cruzamento, vem bola para Sabino.
Deu uma canelada na bola, hein? Bola foi na contramão, foi lá para consertar o Vitor Gabriel. Sai jogando errado, sobra com o Diogo Matheus mais uma vez para fazer o domínio. Rola a bola com o Lucas Araújo. Devolve lá na ponta direita, por ali quem chegou foi João Vitor mais uma vez, cruzamento na grande área, desvio de cabeça. Para fora do gol! Ela tocou na rede pelo lado de fora. O torcedor que tá aqui abaixo da nossa cabine aqui, quase que eu fui no embalo, hein? Quase que eu fui no embalo, viu, Lupe? E depois de uma boa jogada do João Vitor, mais uma vez pelo lado direito, ele ficou com a sobra, fez o cruzamento, o Bruno Mendes, numa cabeçada estilosa, balançou a rede, só que do lado de fora, quase o camisa 9 do Guarani, marca o terceiro do Bugre no jogo. É a torcida que tá aqui abaixo, quase que eu fui no Ziriguidu, viu, Carlão? Cabelo, a primeira chance de perigo do Guarani, né? É, porque as duas vezes ele VAR, hein? Agora do que eu não faço a menor ideia. VAR chamou. Hilton Pereira Sampaio tá lá no VAR. Será que foi aquele lance da área aqui? Porque ele estava muito próximo aqui no lance da área do Guarani. Nesse lance do Bruno Mendes eu realmente não percebi nada. Do Sport não houve uma reclamação, mas houve uma confusão ali, né? É um possível pênalti pro Sport. O lance tá no telão do brinco. Uma cabeçada e um toque no braço, possível toque no braço do jogador do Guarani, o Wilton Pereira Sampaio no VAR e o Adriano Miltskevich, que é o árbitro de vídeo, e ele marca o pênalti. Deu pênalti para a equipe do Esporte. Até gostaria de acionar o nosso Fábio Scheibe, porque aqui no telão a gente viu o lance, mas não dá para ver detalhadamente, né, Fábio? Não é o mesmo posicionamento, não temos a mesma clareza da televisão. Não tem. Fábio Scheibe, diz aí, Fabião. O braço estava aberto realmente do jogador do Guarani, uma cabeçada para baixo do Sabino, né? Sabino cabeceou e a bola bate direto na mão do jogador do Bugre. Hoje em dia não dá para saber se é pênalti ou não, mas foi mais ou menos parecido com o pênalti que o árbitro deu para o Flamengo no duelo contra o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil, viu, Cabelá? Pois é, no pênalti para o Flamengo, eu comentei que não foi. Lá nas rodinhas de conversa, nas resenhas, para mim aquilo lá não é pênalti. Aplicação de regra marca pênalti. Eu não concordo com a regra. Totalmente mas a aplicação de regra, aí fica complicado. Mas eu também, eu questiono a regra. Porque a regra diz, aumenta a circunferência do corpo. Mas como que você vai subir sem o braço aberto, né? O toque foi claro, viu, Cabelo? O toque na mão foi claro, como mas... o do Grêmio também pegou na mão. Sim. Né? A aplicação da regra ali é válida. Pênalti, ok. Mas eu questiono a regra. Como aqui, né? Aqui, se levarmos em consideração a regra, o pênalti foi. Mas eu, mais uma vez, eu questiono a regra. Você já imaginou se o Bruno Mendes tivesse feito o gol, que confusão não daria? Meu Senhor. Meu Senhor. Ai, meu Deus do céu, hein? Wagner Love, é ele, ô Lupe? Ou é o Ronaldo? Ronaldo, né? É o Ronaldo, é o Tony Kroos que elogiou ele, é isso que você falou? O Tony Kroos elogiou ele, o pessoal aí comentou nas redes sociais, mas aí foi uma grande fake news que depois foi desmentida. Muito bem. Ronaldo Henrique na bola, pênalti para o Sport. Ronaldo Henrique, que não foi elogiado e não é o Ronaldo Fenômeno. Tá na cobrança do pênalti. O Pegoraro tá lá encostado na trave, ajeitando a luva. Temos aí pelo menos uns 3 minutos de paralisação já. Tá lá na cobrança o Ronaldo Henrique. Vai para a cobrança do pênalti. Anotado pelo VAR aqui no Brinco de Ouro. O placar é 2-0 para a equipe do Guarani. Pegoraro tá embaixo da trave. Vai Ronaldo Henrique na cobrança. Autoriza o árbitro. Correu para a bola o camisa número 5. Parou, olhou, preparou, bateu. Tiriguidu! Do Esporte! A 26 minutos deste primeiro tempo, Ronaldo Henrique cobrando pênalti. Olha, ele quebrou a espinha do Pegoraro, hein? Estufa a rede, diminui o placar aqui pro Esporte, agora Guarani 2, Ziriguidum pro Esporte, o Esporte tem um, Lupe. Que bela cobrança do Ronaldo, ele esperou até o último momento a definição do Pegoraro e que também esperou a definição do Ronaldo Henrique, que deslocou o goleiro do Guarani, mandou a bola no canto esquerdo
diminuindo o placar. Ronaldo Henrique marca, tá no placar do Brinco. Guarani 2, Sport 1. Toca a bola, a equipe do Bugre ali pelo meio com o Lucas Araújo, devolve na esquerda com o Mike, ele faz a finta pelo meio, fez o desvio, toca na frente, recebeu o João Vitor, bico da grande área, bola rolada, linha de fundo, bem pra trás, chegou por baixo, Renan pra fazer a defesa. Ela volta mais uma vez com a equipe do Bugre, lá na linha de fundo, já faz o domínio mais uma vez pra fazer o trabalho, Bruninho devolve mais atrás com o Mike, domina a bola, encara a marcação, encontra ali pelo intermediário o Matheus Barbosa, chega a zaga para fazer o desvio, ela sobra com o Juba, Juba faz o lançamento aqui na ponta direita pra chegar do Edinho, que corre uma barbaridade, chega na bola, faz o domínio, coloca no gramado, espera a chegada de todo mundo, porque ele chegou sozinho ali no ataque. Carlão de Freitas. O Sport diminui, o Guarani tem que abrir o olho. E tomou o gol no momento em que o Guarani dominava, ou melhor, conseguia administrar, né? O Sport ainda não estava se encontrando no jogo, não estava entendendo a partida. Agora com esse gol, a pressão vai ser enorme. O Guarani marca numa primeira linha de 5, uma segunda de 3 e o Bruninho nas costas do Bruno Mendes. Mas vai precisar ter muita atenção, o Sport tem a bola, e isso é perigoso em se tratando da qualidade do time de Recife. Olha o Esporte, vem com o Edinho, já faz o domínio, o Mike acompanha o Edinho Branca, devolve, começa com o Everton domina a bola, rola ali pela meia, na intermediária com o autor do gol, Ronaldo bota a bola pela direita mais uma vez com o Everton, entra na lateral do campo que recebe, foi o Jorginho, toca a bola no Edinho, Jorginho, Edinho fica com ela, tem marcação do Lucas Araújo, recua no Everton, vai tocando a bola na equipe do Esporte, 28 minutos e 40, Futebol Globo, CBN pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Vem Esporte, lançamento feito para o campo de ataque. Opa, foi empurrado lá o Bruno José, hein? Foi empurrado o Bruno José, o árbitro estava dando a vantagem ali para o Lucas Araújo, mas a falta anotada, Bruno José está caído. Bruno José está caído lá no sistema defensivo do Guarani. Carla, você disse que o Guarani tem que ter de olho. Porém, o Guarani já mostrou que o contragolpe do Guarani hoje está encaixado. E é uma arma, né? Exatamente, é uma metralhadora, pode se tornar, né? Sem dúvida. É a maneira como o Humberto gosta de montar as suas equipes, né? Uma marcação muito forte, um sistema defensivo consistente, uma saída rápida nos contragolpes. E o Guarani tem jogadores com estas características, né? Bruno José, lado direito, o João Vitor, lado esquerdo. Ora, há o deslocamento, como aconteceu no segundo gol marcado pelo Bruninho. O próprio Bruninho chegando com qualidade. Agora, sinto um pouco de falta do apoio dos laterais. Mike não está chegando tanto, é claro que o Edinho também é um azogue aqui, inferniza uma barbaridade. E do outro lado, o Diogo Matheus também um pouco tímido. Olha o Bugrão, vem pro campo de ataque, chega o Bruno José brigando pela bola, sabendo dar um bico nela. Ela sobe, desce, devolve o Guarani no campo de ataque ali pela intermediária, que chega era Bruninho, deu um tapa na bola com o Lucas Araújo. Ele devolve na ponta direita, Bruno José recebeu, dominou, encarou a marcação do Vitor Gabriel, devolve com o Diogo Matheus, vem cruzamento para a área, sobe Thierry para fazer o quarto. Lucas Araújo devolve pelo lado esquerdo, de cabeça, João Vitor jogou pelo meio, Thierry de novo, tava lá para fazer o quarto. A binga no meio do caminho, toca na bola, de cabeça na mantém Guarani no campo de ataque, muito forte, bola para fora. É manual que favorece a equipe do Esporte no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo do jogo. O que já aconteceu de coisa desse jogo aqui? Brincadeira, hein, viu, gente? O placar CBN está assim, ó. Guarani 2 para o Bugrão. Esporte 1 para a equipe do Esporte, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã, rodada decisiva da terceira fase da segunda divisão do Paulistão. Vale classificação para as quartas de final. Destaque para os times da nossa região. Pelo grupo D, 13, União São João precisa de um empate para garantir vaga em jogo contra o Nacional no Hermínio Ometo. Já no 14, o Rio Branco de Americana também joga por um empate contra a Penapolense em Penápolis. E União Barbarense também vai por um empate contra o São Carlense fora de casa para se classificar. Todos os jogos às 3 da tarde de amanhã. Futebol Globo CBN. 31,5 deste primeiro tempo, 2-1, Bugrão tá ganhando, vem Esporte pro campo de ataque, tabela feita lá pela esquerda, já faz o domínio por ali, o Ronaldo toca na bola, vem pela meia com o Jorginho, devolve no Ronaldo, ajeita a bola, perna direita, carrega, deu um tapa nela, Jorginho recebe de volta lá pelo lado esquerdo, já faz o domínio, tenta a marcação, devolve em campo defensivo, agora o Carlão, com tudo que aconteceu aqui, o árbitro, quando o árbitro tem pulso e manda no jogo, ninguém fala com ele. Vê que não teve bolinho, né? Não teve bolinho, ninguém reclamou, os jogadores do Guarani aceitaram a marcação. Agora, Cabela, me preocupa o Esporte com a bola. A gente sabe que o estilo de jogo do Guarani é esse, é um estilo reativo, agora não pode abaixar tanto as linhas como abaixou. O Esporte tem qualidade, o Esporte com a bola é um perigo. E toca como quer.
Lá pela esquerda, Vitor Gabriel recebe e devolve. Mais atrás com o Jorginho, ajeita na perna direita. Ele busca alguém para fazer o passe é feito ali pela intermediária com o Juba. Fez a tabelinha com o Jorginho, recebe de volta, faz a finta, invade a área, chega por baixo. Ele fez o que quis por ali, foi fintando todo mundo. Vem Lucão para fazer o quarto, tira o perigo. A bola sobe, desce ali o Sabino, deixa quicar a bola, passa por todo mundo, recua com o Thierry. Para começar de novo a equipe do Sport. Vem para cima, Sport perde o jogo. O Bugrão tá na frente, 2-1 para cima do Leão. 32:40 desse primeiro tempo. Rola a bola com o Everton. O Everton volta com o Thierry mais uma vez lá atrás para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Bugrão para o campo de ataque, Bruninho escapa lá pela ponta direita, velocidade do Guarani do campo de ataque, lado direito ele vem carregando a bola, tá livre de marcação, prepara o cruzamento que vem para dentro da área, sobe, Thierry de cabeça para fazer o corte, ele buscava o Bruno Mendes no segundo da segunda trave, o lançamento, se fosse um pouquinho mais alto, o Bruno Mendes saía na cara do Renan, hein, Lupe? E ele já estava prontinho pro cabeceio, né? Camisa 9 tem o faro do gol, só que a zaga do Sport foi mais rápida e fez o corte, tirando o doce da boca do camisa 9 do Guarani. 33 minutos e meio desse primeiro tempo. Vem Sport pro campo de ataque mais ou menos. Aliás, só esporte, hein? Só esporte, cara. Cabela, o Guarani abaixou demais as linhas e ficou espaçado, né? Quando teve a oportunidade do contragolpe agora, você vê que o time ficou distante, desperdiçou a oportunidade de criar uma boa jogada. Vem bola para a grande área, sobe no campo de cabeça, bola sobra ali pela intermediária com o Juba. Chega por baixo, o Bruno José tenta fazer a roubada, fica com ela, já carrega. Sai jogando a equipe do Guarani, lançamento feito aqui pelo lado esquerdo do João Vitor. Domina na coxa, coloca no gramado, voa lá com o Mike, devolve com o Mike não pegou na área. Wagner Love vai pra cima dele, dá um tapa na bola com o Alan Santos lá pela direita. O Alan Santos rola a bola com o Diogo Matheus. Lá do lado direito para sair jogando para a equipe do Guarani. Ele vem carregando a bola para o campo de ataque para Caio Breck. Devolve do lado com o Matheus Barbosa. Volta a bola com o Diogo Matheus mais uma vez para fazer o domínio. Ele ginga do lado, ginga do outro, recua. Lá com o Alan Santos para começar de novo. 991869070 é o nosso WhatsApp para você participar e mandar aquele recado bem bacana. Vai lá, participe com a gente aí, tá? Mike com ela. Rola a bola pelo lado esquerdo. Recebeu o João Vitor. Dominou a bola, bico da grande área, devolveu com o Mike na linha de fundo, preparou o cruzamento, preferiu o Breck, jogada bonita, encontrou na entrada, grande área, batida! Chiriguidu! Matheus Barbosa, também a lua da grande área no canto direito, o passe do Renan, bola colocada, lindo gol do Guarani, e que jogadaça pela esquerda, João Vitor, Mike, finta, rola com açúcar, Matheus Barbosa bota pro fundo do gol, amplia o placar aqui no Brinco de Ouro, 3 pro Guarani, deu Ziriguidum de novo, 1 pro Sport, Lupe. Gol do coletivo, bela jogada do Mike, que fez a finta pra cima da marcação, ele trouxe a bola pro pé direito, que não é o bom, e fez o cruzamento preciso pro camisa número 5, pro Matheus Barbosa, que veio por trás, batendo de primeira, uma batida seca no canto do goleiro Renan, que nada pôde fazer. Matheus Barbosa, camisa 5, ele marca o terceiro gol dele na temporada, o terceiro do Guarani no jogo, tá no placar do Brinco, Guarani 3, Sport 1. Bugrão na frente, faz 3-1 para cima do Sport, Carlão de frente, primeiro um jogaço. E segundo, 3-1 pro Guarani. Esse ritmo vai uns 4-3, 5-4. Ai, minha garganta. É, o ritmo que tá, as duas equipes ligadas no jogo. O Guarani de uma eficácia tremenda, né? O Guarani criou uma chance de perigo só. As demais ele marcou. Então, olha como tá a eficiência desse ataque bugrino. Agora, Cabela, não pode recuar tanto como recuou. Ainda bem que saiu o gol. Aliás, um golaço, um gol do coletivo, como definiu o Lupe. Mas não pode recuar tanto como recuou. Permitiu ao Sport gostar do jogo. Então adianta um pouco mais as linhas, aproxima a equipe na hora do contragolpe para tentar exercer mais perigo a defesa do Sport. Mas um gol que saiu ali da cachola, né? Alan Santos estava lá para fazer o corta-sobra de bola ali para o intervalo. Opa! Tentava sair jogando ali o Bruninho.
Foi parado ali na saída rápida pelo Ronaldo, o árbitro não foi nada, só falta, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali, viu, Lupe? E o árbitro é FIFA, né? Eles resolvem na conversa. Chamou a rapaziada, pediu calma. O Wilton Pereira Sampaio do estado de Goiás. Detalhe, hein? Matheus Barbosa, autor do terceiro gol, hoje celebra mais um ano de vida. É o aniversário de Matheus Barbosa, que hoje completa 29 anos. E de presente ganhou uma bela assistência do Mike. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Sai jogando o Bugrão com o Lucas Araújo, bota a bola do campo de ataque, Bruno Mendes sobe de cabeça, vem Sabino tentando fazer o corte, o Bruno Mendes toca na bola, a bola vai lá pela esquerda, o Vitor Gabriel chega na bola, chega também Bruno Mendes, cravando, botando pra fora, é Manuel que Cabela. esse esporte lá pela esquerda, pois não, Lupe. A gente falava daquele resultado de 2-0, que a última vez que o Guarani conseguiu esse resultado foi numa vitória contra o Sampaio, e a última vez que abriu 3-1 no primeiro tempo foi contra a Chape. Só que eu não vou nem falar quanto terminou aquele jogo. 38 minutos e meio. 38 e meio. Primeiro tempo, 3-1, Guarani tá ganhando, vem Bugrão pro campo da Bruno José. Ficou na sobra, fez a finta, escapou lá pela direita, vem Bugrão pra cima. Carregou linha de fundo, encostou Sabino, vai no cruzamento, desvio, bola pra fora. Escanteio pro Guarani, o primeiro do jogo pra equipe do Bugrão, viu, Lupe? E na tentativa do cruzamento, mais uma vez pelo lado direito, Bruno José. Bruno José cai do lado direito, depois vai o João Vitor. É uma inversão de atletas por aquele lado. Tem escanteio e quem cobra o escanteio pelo lado direito é o Mike, lateral esquerdo. Tá lá o Mike e o Diogo Matheus, os dois estão na bola lá. Aquela jogada ensaiada, escanteio, eu não concordo muito não, sempre fica o jogador perdendo tempo lá do lado direito, lá, sempre perde o escanteio. Tá lá, Mike e Diogo Matheus. Passou o Mike, Diogo Matheus na cobrança, levantamento na marca do pênalti. Sobe a zaga para fazer o quarto. Ela vai sobrando aqui pelo lado esquerdo. Quem recebe é João Vitor, se ajeita na perna direita, devolve o cruzamento à grande área. Sobre o Sabino, fez o quarto, sobrou pelo meio. Juba, vem marcação para cima dele. Tabelou, recebeu de volta, ligação na ponta direita. O Edinho engata uma quinta, puxa contra-golpe da equipe do Sport. Ele brancou, devolveu com Juba para começar de novo. Faz o lançamento, busca o Jorginho, sobe Alan Santos de cabeça. Wagner Love na sobra, chega de baixo. Alan Santos de novo no bico da bola, joga pra fora do campo. Fábio Chaib, fala Fábio Chaib, fala Fábio Chaib. Tem mensagem aí, Fabião? Muita gente feliz aqui, um abraço pro Edson Coelho da Vila Lemos. Ele está no brinco, pedindo um abraço pra família Pens e Coelho, mandando uma boa transmissão aqui a todos. O Flávio Bugrino também diz, vai Bugre, dale Bugre. O Valdir Félix tá na bronca aqui com o VAR, com esse pênalti marcado anteriormente pro esporte aí. Fala que mudou as regras, que hoje em dia tá tudo diferente, viu, Cabelá? Muito diferente, muito diferente. Meu Deus. Olha o Esporte, vem pra cima. O Thierry com ali pela meia. Botão tapa na bola. Edinho recebeu ponta direita, rolou na linha de fundo. Jorginho recebeu, dominou, cruzamento lá no segundo pau. Wagner Love de cabeça pra fora do gol! Pra fora do gol, ele não costuma perder gol assim não, viu, Lupe? Olha, foram poucas as vezes que viu Wagner Love desperdiçando uma chance tão clara. Cruzamento do Jorginho, sozinho Wagner Love dentro da área, cabeçou a bola pro chão. Ela pingou no belo gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa e subiu, passando por cima da meta do Pegorari, que não tem pressa nenhuma. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui do futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo do jogo. É a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar está assim, ó. Guarani 3 para o Bugrão. Esporte 1 para a equipe do Esporte, Fábio Chaib. Central da Bola. Amanhã às 5 da manhã tem disputa do terceiro lugar da Copa no Mundo Feminina entre Suécia e Austrália. A final é no domingo às 7 da manhã, com um duelo entre Espanha e Inglaterra, direto do Olímpico de Sydney. Cabela. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, tá dando Bugrão 3-1 pra cima do Esporte. É só o primeiro tempo, viu, gente? É, você que tá ligando o radinho agora aí, ó. Você que está se conectando agora nas plataformas da CBN Campinas, só o primeiro tempo, viu, gente? É, 41:50 do primeiro tempo, tá 3-1. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, vem bola para o campo de ataque, o Everton. Everton de cabeça, botou pra fora. Ele tava sozinho, ele fez o cabeceio. O Rafael Thierry já deu uma chamada nele ali, viu, Carlão? Já deu uma chamada nele. A situação não tá boa, não, hein? E com razão, né?
Ele tinha todo um campo, todo um espaço para dominar, para ter a tranquilidade. Ele deu um cabeceio meio que nada a ver. A do Wagner Love, Cabela, a bola chegou um pouco fraca, né? Ele fez um movimento, olha só, quem sou eu para falar, mas ele fez um movimento errado ali. Ali era para ele pegar de cabeça, já impondo a força, não o que ele fez, que ele jogou, a bola veio fraca, ele jogou pro chão para tentar pegar no ângulo do Pegorari. Antes de começar o jogo, ele já estava nos ensinando aqui como que o centroavante joga. Falei pra rapaziada. A gente tem uma lesão de grau 3. Que coisa, hein? Joelho. Pois é. Olha o Mugrão no ataque lá pela direita com o Bruno José. Faro do gol, né? O Diogo Matheus, com certeza. Bota de volta lá na direita. Bruno José com ela, cruzamento, segundo pau. Everton de cabeça tirou ali. Tirou o doce da boca do João Vitor, que estava atrás. Rola de bola com o Mike. Mike devolve no Lucão. O Lucão rola a bola de volta com o João Vitor aberto, lado esquerdo. Vem pro câmera ataque, deu uma pedalada, fez uma graça. Rola a bola do lado. Mike com ela. Levantou a cabeça pro passe. O passe é feito com o João Vitor. Recebe novamente. O Edinho tá na cobertura. Ele devolve com o Lucão, zagueiro. Ajeita a bola no pé direita. Busca alguém para fazer o passe. Rola a bola com o João Vitor, vai tocando a bola, a equipe do Guarani vem com o Mike novamente, chega Everton, faz o domínio, gira o corpo, tenta sair jogando, o passe é feito, Jorginho recebe a bola, camisa número 10, inverte a jogada pra ninguém, só tem o Bruno José lá que acompanha a saída de bola no fundinho lateral, pois não. O professor Anderson Moreira já colocou a rapaziada do banco para aquecer e Humberto Louser não é diferente, também já aquece os seus atletas do banco. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Vamos chegando a 44 minutos deste primeiro tempo. 3-1, Bugrão tá na frente, gente. Olha o torcedor do Guarani feliz a vida, hein? Bola roda, chega no Mike, faz o domínio, evita sair o Edinho, encosta, ele recua com o Lucão. O Lucão faz o domínio, o Pegorari pede lá atrás. O Pegorari já faz o domínio, rola a bola ali pela intermediária com o Lucas Araújo, que vai fazer o passe lá na ponta direita para o Bruno José, que sobe de cabeça, dá um tapa na bola, joga no campo de ataque. O lançamento foi feito lá pela direita, vem Sabino. O Sabino chega na bola, o Bruno Mendes também. Sabino gira o corpo lá na lateral esquerda, dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque. Diogo Matheus de cabeça escora, ela vem com o Lucão. O Lucão tenta devolver ali pelo meio. O Lucas Araújo da sobra, já rola a bola com o Diogo Matheus, que encontra o Bruno José aberto, rente a lateral do campo lá na ponta direita. Ele vem carregando pro campo de ataque. O Juba encosta na cobertura. Ele devolve mais uma vez com o Diogo Matheus para fazer o domínio. Desde cavadinho o lançamento para ninguém, né, Diogo? O Diogo Matheus. Não foi assim que foi combinado, não. E ficaram bravos com ele lá, viu, Lupe? Ô Cabela, mas eu não sou advogado do Diogo Matheus, mas o Bruninho, que era para receber o passe, ele estava avançado, então ele nem correu para a bola. E aí sobrou pro Diogo Matheus. Mas o Bruninho fez até um sinal de positivo ali pro Diogo Matheus na tentativa do passe. Mais 6. Vamos a 51. Tem acréscimo também por dobro. Aumenta o minuto. Tem a comemoração, né? Não sei nem se tá na regra, mas os árbitros são orientados aí. Vamos a 51 então desse primeiro tempo. Já passamos de 45. Já acabou a equipe do esporte, vem pro câmera, tá com o Sabino lá pelo lado esquerdo. Pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, ela sobra com o Edinho. Escapou da marcação, cruzamento rasteiro pra trás. Subiu bandeira. Não tá valendo nada disso, a bola acabou saindo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Lupe, eu acho que é o melhor público adversário aqui no Brinco este ano, né? Como é que é, Cabela? É o melhor público adversário presente aqui no Brinco de Ouro esse ano, né? Eu acho que contra o Ceará tinha mais. Contra o Ceará eu acho que tinham mais torcedores visitantes. Eu não estava aqui, não fiz esse jogo. Foi a inauguração dos refletores. Acho que o Carlão tava ou não? Não, era o Gabriel. Não tive o prazer. Eu acho que contra o Ceará tinha um público maior. Mas é um belo público, viu? Belo público. Bons tempos de cabeceiras lotadas, né? Olha só, um bom público realmente, concordo com vocês, mas nem de longe, né? Aqueles públicos. Atual conjuntura é um bom infelizmente, público, né? Mas é um bom público, uma presença marcante da torcida da Ilha do Retiro. Toca para a equipe do Guarani com o João Vitor. João Vitor recua mais uma vez ali com o Lucão. Lucão rola a bola mais atrás com o Alan Santos. Vai tocando a bola a equipe do Bugre. 46 e 50.
3-1, Guarani tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Fala a bola pela esquerda com o Lucão, já ajeita na perna direita, bota a velocidade, vem pelo campo de ataque, o zagueirão do Guarani vem chegando, faz o break, recua com o Alan Santos mais uma vez, o Alan Santos faz o domínio, inverte a jogada lá com o Bruno José, recebe na coxa, domina, coloca no gramado, encosta o Juba pra cima dele, ele vai na linha de fundo, vem botando velocidade, tenta o cruzamento, o desvio foi feito, bola pra fora, escanteio para o Bugrão, é lá pela direita, Lupe. E mais uma tentativa de cruzamento do Bruno José. Só que mais uma vez, a zaga da equipe do Sport acabou travando a tentativa de cruzamento. Ih, rapaz, agora foram 3 para a cobrança do escanteio. Ah, não, Bruno José já foi embora. Tá bom. Vai o Diogo Matheus. Nossa, tirando o palitinho, né? Vamos ver que vai aqui, vai lá. Escanteio. Para a equipe do Bugrão tem Mike e o Diogo Matheus na cobrança lá pela ponta direita, 47 minutos e 50. O Mike vai lá, ajeita a bola e sai correndo. Quem cobra é Diogo Matheus. Bola pra área, a bola tá viva ali pelo meio, não sobrou pra ninguém do Guarani. O árbitro tá parando, pegando uma falta no meio da área, mas não sobrou a bola pra ninguém. Só tinha homem de vermelho ali da bola, viu, Lupe? E eu acho que ele acabou não marcando a falta, mas na verdade ele parou o jogo porque o Renan acabou tendo um choque ali com o Alan Santos. Não, ele marcou a falta do Alan Santos em cima do Renan, coloca a mão do nariz, mas está tudo bem com o goleiro do Sport. Já passamos de 48 minutos deste primeiro tempo, tem todo um segundo tempo ainda para você, viu? Então vai mandando o recado aí, 991869070, o nosso WhatsApp. Aperta a marcação da série, bola equipe do Bugre. Na bola recuada, o Everton joga no campo de ataque, ela sobra do peito do Fabinho, vai brigando pela bola. Ali o João Vitor comete a falta, era o Bruninho, na verdade, comete a falta, é falta que favorece a equipe do Esporte. Tá reclamando ali o João Vitor, o Everton vai na cobrança, dá um tapa na bola, o Thierry fica com ela, já rola com o Sabino, lá pela lado esquerdo, o Sabino já faz o domínio, encosta a marcação do Bruno Mendes, ele rola mais atrás, no campo defensivo com o Rafael Thierry, que domina na perna direita, rola lá pelo lado esquerdo com o Ronaldo, autor do gol do Sport, não é o Wagner Love tá lá. Faz o domínio, gira o corpo, bota a bola pela direita com o Everton. Everton vem pelo lado direito com o Edinho, que domina a bola, deu um tapa de primeira. Jorginho recebe aí de fundo. Cruzamento feito lá dentro, subiu o Alan Santos de cabeça para fazer o corte. A bola chega lá pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Sport com o Sabino. Pintou o cruzamento, veio por baixo. Matheus Barbosa faz o corte, ela volta com o Sabino. Sabino rola a bola na entrada da área para o Juba. O Juba girou, cruzou lá no segundo pau de cabeça, o desvio. Sobe Mike para fazer o corte providencial. Tinha endereço, hein? O corte foi feito, o Sport aperta, finalzinho do primeiro tempo, 49,5, Edinho com ela, domina, Jorginho recebe, na direita, pinta cruzamento, joga na grande área, Sabino domina, à frente da grande área, bateu de primeira, Pegorari! Cai no canto direito baixo para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugrão, Lupe. Trabalhou o Pegorari dessa vez, chute de fora, Sabino, zagueiro, arriscou, no cantinho o Pegorari foi e fez a defesa e está reclamando uma barbaridade o goleiro do Guarani. Último giro do ponteiro desta primeira etapa. Pegorari não bicando a bola, joga lá para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá pela ponta direita. Bruno Mendes chega na bola, chega também o Vitor Gabriel. Bruno Mendes briga pela bola, bola para fora, arremesso manual para o Bugrão. Vitor Gabriel se viu apertado ali, jogou a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani lá pelo lado direito. Vai chegando o Bruno José, mais atrás seu Diogo Matheus. Ele pega a bola, faz o arremesso ele mesmo. Diogo Matheus chegou lá do ladinho dele, quando chegou arremessou. Começa de novo o Guarani, campo defensivo, Lucão com ela. 50 minutos e meio. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, hein? Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa marcaram pro Guarani, 3 pro Guarani. Ronaldo de pênalti para a equipe do Esporte. Chega lá, o Pegorari tá cheio de graça, o Pegorari também querendo dar finta ali, né? Já fez um drible em cima do Wagner Love lá dentro da área. Agora outro drible de corpo ali para cima do atacante do Esporte. Tá cheio de graça o Pegorari. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. 3 para o Bugrão. Esporte. 1 para o Esporte. Central da bola. Opa! Fábio Scheibe tá chegando aí. Valeu, Cabela, 10 horas 21 minutos, que jogo movimentado, que bela vitória do Bugrão nesse primeiro tempo, o Guarani vencendo o Sport por 3-1 e o Guarani subindo para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, a apenas 2 pontos do G4, o Guarani nesse momento com 40 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Direto programado do Brinco de Ouro, Antônio Lupe, e a movimentação na saída dos jogadores aí, Lupe.
Chaib, eu observo os jogadores do Guarani saíram ali rapidamente em direção ao vestiário. Já os jogadores do Sport, antes de descer para o vestiário número 2, eles se reuniram ali no gramado, entre eles os atletas reservas, bateram uma resenha rápida e agora sim todos em bloco em direção ao vestiário. Guarani vai vencendo 3-1 no primeiro tempo. Resultado bom pro Guarani até agora, hein, Chaib? Ah, muito bom, Guarani. Então, a 2 pontos do G4 se manter esse placar de 3-1. Ou se a vitória vier ainda mais larga no segundo tempo. Um começo fulminante do Bugre. Em 10 minutos já estava 2-0. Gols de Bruno Mendes e Bruninho. Depois o Sport descontou, mas no final 3-1 pro Guarani neste primeiro tempo. Esperamos um segundo tempo tão movimentado quanto esse. Não é mesmo, Carlão de Freitas? Que belo primeiro tempo, que belo primeiro passo do Guarani já nessa partida, né, Carlão? Ah, sem dúvida alguma, um primeiro tempo sensacional, principalmente pela eficácia do Guarani. O Guarani finalizou 5 vezes, fez 3 gols e um quase, né, com o Bruno Mendes. É um time que jogou atrás da linha da bola, é uma ideia de jogo do técnico Humberto Louser, mas quando saiu para matar com 3 belos gols, com gols bem trabalhados, aliás. Então o Guarani fez por merecer pela eficácia nesse primeiro tempo. O Sport ficou com a bola, criou oportunidades, achei que o Guarani recuou demais, principalmente após o segundo gol, mas tudo sob controle, pelo menos nesta primeira etapa, graças a este Guarani on fire, que quando foi para o sistema ofensivo, foi para causar, foi para marcar e por isso sai com uma vantagem interessante para o intervalo. Fábio Chaib. Tá certo, daqui a pouco o Carlão de Freitas volta comentando tudo o que viu nesse primeiro tempo. Um bom primeiro tempo do Guarani, vencendo por 3-1. A gente ficou na dúvida sobre o pênalti aqui, discutimos nessa intervenção do VAR, essa nova regra do VAR, se a bola bate na mão, se chama ou não chama. E tem ouvinte que dá sua opinião aí também. O Neto do Campo Grande mandando uma opinião, ele é a favor do VAR. Ouve aí. Boa noite, CBN. A hora do esporte é agora. Então, o VAR foi a melhor coisa do mundo que já fizeram pro esporte em todo lugar do mundo. Aí o VAR conferindo o pênalti. É isso mesmo, o VAR é seguro. O VAR é que tira todas as dúvidas de todas aquelas pessoas que fazem os seus comentários, que acham que não é que é. Aí é isso aí, o VAR é o mais correto para se corrigir todos os detalhes de um jogo. Boa noite, bom trabalho a todos, meus amigos. Valeu, esse é o Neto do Campo Grande, então, mandando sua opinião aqui. Tá feliz com a atuação do VAR nos jogos do Campeonato Brasileiro. O VAR brasileiro funcionando, segundo ele, por aqui. 10h24, Elton Grimaldi me chama para trazer o break, o intervalo. Daqui a pouco a gente volta detalhando todo esse primeiro tempo de vitória parcial do Bugre, 3-1 sobre o Sport no Brinco de Ouro da Princesa. Fique aí, daqui a pouco a gente volta com todas as informações e com todos os detalhes desse jogo entre Guarani e Sport. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani Esporte. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Central da Bola. Guarani Esportes. 10h27, intervalo de jogo do Brinco de Ouro, 24ª rodada da Série B. O Guarani vai batendo o Sport por 3-1 e subindo na tabela de classificação da Série B. O Bugre, neste momento, é o 6º colocado, 40 pontos ganhos. Está a 2 do Vila Nova, que é o último time do G4 da competição. O Guarani, então, retomando essa busca por uma vaga no G4 da competição. Mas hoje pela manhã, como a gente trouxe, hoje pela tarde, na verdade, como a gente trouxe a informação mais cedo, Fernando Diniz convocou os jogadores da Seleção Brasileira, a primeira convocação de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. Rapidamente vamos trazer todos os convocados aqui. Os goleiros foram Alisson no Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do Manchester City. Laterais Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Olympique de Marseille. Zagueiros Ibanes do Al-Ahly, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos PSG e Nino do Fluminense. Meio-campistas André Fluminense, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro Manchester United, Joelinton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes Anthony Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha Wolverhampton, Neymar Al Hilal, Richarlison do Tottenham, Rodrigo Real Madrid e Vini Júnior do Real Madrid. Lembrando que Lucas Paquetá estava presente na lista, mas em cima da hora foi retirado o nome dele por uma investigação que está sendo feita contra ele por uma violação das regras de apostas esportivas. Então Lucas Paquetá sendo investigado por uma suposta violação nas regras de apostas esportivas. E tem mensagem de ouvinte aí também, querendo saber a opinião de vocês, viu, Cabela, viu, Carlão? Ouve aí o áudio do ouvinte. Aí, aqui é o Joe Peter McAllister, pro Carlão e pro Cabela. E aí, qual é a opinião de vocês em relação ao Fernando Diniz? Que o dinizismo está até no futebol feminino. E tem os ousados aí, os petulantes, classificando o cara de interino. Ouviu aí o John Peter McAllister, Carlão. Ele tá na bronca aqui que ninguém apoia o Diniz. Você apoia Fernando Diniz no comando técnico da Seleção Brasileira, Carlão? Eu apoio. O Diniz está iniciando um trabalho, convocou, chamou o que na visão dele tem de melhor, não tinha tantas opções assim. Eu apoio o Diniz. E não sei não, hein, ô Fabião? Pelo andar da carruagem, ele vai ser o treinador de fato da Seleção Brasileira. Eu concordo com o Carlão. Eu acho que ele vai ser o treinador da Seleção sem ser interino. E é bom, Diniz, a mudar o panorama um pouquinho, quem sabe muda o visual da Seleção Brasileira, que nos últimos anos tem pisado na bola, né, Fábio? Exatamente. E tem uma notícia vinda do repórter Rodrigo Viga, muito conhecido lá do Rio de Janeiro, falando que tem uma fonte muito confiável que garante que Ancelotti não vai assumir o comando da Seleção Brasileira, que Diniz vai continuar e que Ancelotti se propôs a ser um tipo de um dirigente técnico da Seleção Brasileira depois de um ano ainda, em 2025, já que ele quer mais um ano de contrato com o Real Madrid. O contrato dele se encerra em junho de 2024, ele quer prorrogar o vínculo com o Real Madrid e depois poderia assumir um cargo diretivo na Seleção Brasileira. Vamos aguardar, dar apoio pro Diniz nesses 2 primeiros jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas o assunto agora aqui é Série B e no Brinco de Ouro o Guarani tá fazendo bonito, tá vencendo o Sport por 3-1 e subindo na tabela de classificação da Série B, 6ª colocação, 40 pontos. O que o Guarani precisa para manter esse resultado ou até ampliar no segundo tempo? E um panorama desse primeiro tempo, um destaque seu, Carlão, sobre essa primeira etapa de Guarani 3, Sport 1, direto aí do Brinco, Carlão.
Fábio, uma primeira etapa em que o Guarani foi letal quando foi para o ataque. Não foi um time ofensivo, muito pelo contrário. Jogou atrás da linha da bola, com um esquema precatado, a maneira como o Humberto gosta, mas com um contragolpe muito forte, um contragolpe muito bem encaixado pelos dois lados. Este revezamento pelos lados, ora Bruno José na direita, ora Bruno José na esquerda. Isso é muito importante, confunde a zaga do Sport, como confundiu no segundo gol. Né, com esse revezamento com o João Vitor, o Bruninho também chegando por trás e o Bruno Mendes, que é o cara da finalização. Deu muito certo. Este quarteto está muito bem entrosado. Acontece que quando o Guarani marcou o segundo gol, recuou demais, abaixou demais as linhas, formou uma primeira linha com 5 jogadores, o Bruno José sendo um assistente do Diogo Matheus ali pelo lado direito, e formou um tripé, né, com o João Vitor, o Lucas Araújo e o Matheus Barbosa. O Bruninho um pouco mais livre, flutuando, o Bruno Mendes na definição. Mas o Guarani recuou demais, ficou muito defensivo e sem conseguir encaixar o contragolpe a partir do momento em que o Sport passou a dominar a partida. E tomou o gol. Né? Aí correu riscos, tanto é que eu falei pro Cabelo aqui em off, olha, vai ser difícil o Guarani segurar. Se permanecer neste ritmo, o Guarani não vai segurar, tal a qualidade do Sport no toque de bola, essa dobra que o Jorginho faz junto com o Edinho aqui pelo lado direito, lado esquerdo da defesa do Guarani, estava funcionando. O Sport estava pronto para empatar o jogo. O Leão estava babando pelo empate. De repente, o Guarani conseguiu encaixar mais uma jogada, um trabalho muito bem feito pelo lado esquerdo, com o Mike. O Matheus Barbosa concluiu com muito êxito, com muita qualidade, marcando o terceiro gol, o que deu um desafogo para o Guarani. Tanto é que a partir do terceiro gol, mesmo o Guarani abaixando mais uma vez as linhas, o Sport não conseguiu oferecer tanto perigo assim à meta bugrina. Eu acho que a receita do sucesso é mais ou menos essa. Adiantar um pouco as linhas, não abaixar tanto, não ficar tão defensivo assim e agrupar mais para sair no contragolpe com mais jogadores, para pegar a defesa do Sport aberta, mais vulnerável, porque o Sport vem para cima. E claro, quando sair de uma maneira letal, como foi na primeira etapa. Em 5 ataques, 3 gols. Haja eficiência, Fábio Scheibe. Esse Carlão de Freitas, então, dando um panorama, destrinchando esse primeiro tempo muito bom do Guarani. O Guarani vencendo por 3-1 o Sport. 13 minutos de intervalo. Antônio Lupe trouxe a informação no começo da partida que Derek está no banco. E as outras opções para Humberto Louser, se quiser mudar o time no segundo tempo, Lupe. Ele tem o Douglas Borges, ele tem o Pablo Tomás, o Robinho, o Derek, o Alvarinho, o Titi, o Lucas Silva. Esse aqui a torcida não gosta muito dele, não. O Anderson, o Bernardo, o Ian, o Valber e o Kaique. São as opções do Humberto Louser para o segundo tempo de jogo, Fábio Scheibe. Tá certo, então eu aproveito e continuo com você por aí na movimentação do segundo tempo. Alguma mudança à vista, Lupe? Não, as equipes ainda não voltaram para o segundo tempo. Na verdade, só o Pegorari e o trio de arbitragem. O Sport ainda não voltou, o Guarani também não. Por enquanto, sem sinais de modificação. Daqui a pouquinho, quando os clubes voltarem para o segundo tempo, aí a gente já traz se alguém vai mexer ou não. Pela movimentação do banco do Sport, eu acredito que vamos ter alguma mexida, viu, Scheibe? Tá certo, Antônio Lupe, então, direto do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. 14 minutos de intervalo, os times devem estar voltando daqui a pouquinho pro começo do segundo tempo. E eu aproveito, então, passo em definitivo, devolvo para você aí do Brinco de Ouro, da cabine do Brinco de Ouro. Carlos Cabela, bom segundo tempo, boa narração. Depois a gente volta com o fim de jogo, viu, Cabela? Um forte abraço. Guarani Esporte. Obrigado, Fábio Scheibe. Um grande abraço mais uma vez a todos que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. A gente falava, meu caro Carlão de Freitas, a respeito das cabeceiras lotadas, né? Que você citou durante o primeiro tempo. Você sabe que eu assisti 2 jogos que não saem da minha memória lá no passado. Sim. Um deles, Palmeiras e Ponte Preta aqui no Brinco de Ouro, 4-3 para o Palmeiras, e eu estava justamente ali abaixo do placar. Você sabe que esse jogo foi marcante assim, muitos ponte-pretanos, historiadores, falam que apesar da derrota foi a maior partida de mestre de cá. Jogou muita bola. Muito, o jogo foi sensacional. E também teve um tumulto, né? A torcida da Ponte acho que jogou caixa de abelha na torcida do Palmeiras. Foi desse lado aqui, caixa foi um negócio horroroso. Inclusive a saída principal era onde fica as sociais ali hoje. E um outro jogo que eu acompanhei daqui também, estive aqui no Brinco acompanhando também, foi um Palmeiras e Guarani.
2-2. Eu não me lembro o ano, mas acho que foi 78 também, ou 79, não me recordo exatamente que ano foi. Foi 2-2 esse jogo também. Não, antigamente era sensacional. Eu ainda tive o privilégio de acompanhar aqui no Brinco de Ouro partidas com 2 cabeceiras para os visitantes. A Ponte Preta tinha esse direito e os grandes da capital, incluindo o Santos, o Flamengo também. Essas torcidas gigantes, né? O Guarani liberava. Claro, a situação mudou, mesmo assim as torcidas compareciam, mas hoje, em virtude da nova dinâmica, a violência que assola o futebol, tudo isso mudou e a gente fica na saudade, né, Cabelinha? Cabela! E quem mudou também foi o esporte, é isso, Lupe? Isso, o esporte mudou. O esporte coloca 2 jogadores do ataque. O camisa 77, o John Peglow. John Peglow pertence ao Internacional, está emprestado ao esporte. Camisa 77, ele entra na vaga do Victor Gabriel, 52. E saiu o Edinho com a 11 e entrou o Facundo Labandeira com a camisa de número 30. 2 mexidas do técnico Wenderson Moreira. Muito bem. Vai tentar partir para cima, né? O Ederson Moreira, que é o time pra cima, tá perdendo o jogo, né, Carlão? Não tem que mexer, né? O Labandeira é mais um definidor ali, vai trabalhar junto com o Love, vai apostar nas bolas paradas. E o Vitor Gabriel foi um desastre, né? O Guarani atacou muito por aquele setor e coloca o João Peglo ali para dar uma retaguarda do lado esquerdo. E perceba, o Juba foi deslocado por aquele setor. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani Esporte. Futebol, vamos CBN. Todo o segundo tempo para você aqui no Souzão da CBN Campinas. 3-1 é o placar da primeira etapa. No campo de ataque vai trabalhando aí pela chegada, pela primeira vez, o John Peglow. Ele tentou se ajustar ali com a bola, não conseguiu. Ela sobra com o Alan Santos, que recua lá atrás com o Pegorari. Faz a abertura lá pela esquerda com o Lucão, encosta a marcação do Jorginho pra cima dele, rola com o Mike, encosta pra cima a marcação do Sport, tentando apertar, sair de bola da equipe do Guarani, sobrou com o João Vitor carregou, encarou a marcação do Thierry, vem com ela, botou na frente para Bruno Mendes, devolveu pela meia, era pro João Vitor, chega por baixo o Everton para fazer a roubada e fica com a bola dominada para sair jogando pra equipe do Sport. Comecinho de segundo tempo, o Sport já foi lá e o Guarani já deu resposta cá. 3-1 é o placar do primeiro tempo, tá ganhando o Bugrão. Manda recado aí em 99186907019 é o DDD. Manda sua mensagem aí, torcedor do Guarani. Tá empurrando o Bugrão aqui no Brinco de Ouro. Rola a bola, a equipe do Sport vem ali pelo círculo central do gramado com o Rafael Thierry. Ele vem pro campo de ataque, encontra o Ronaldo Henrique, lado esquerdo, para dominar a bola. Tocou com o Peglo, devolve no Ronaldo. Ronaldo domina, encontra aberto pelo lado esquerdo mais uma vez. A equipe do Sport vai tocando a bola. Fica mais uma vez o John Peglow. Vem pelo lado esquerdo com o Juba. Juba devolve. Ronaldo Henrique domina a bola, inverte a jogada lá do outro lado, que veio o Everton pro campo de ataque ali como se fosse o meia. Encontra aberto lá do lado direito. A equipe do Sport, cruzamento feito. Chega para ficar com ela o Pegorari, que bota a ordem da casa do Bugrão, meu caro Antônio Lupe. Pela primeira vez no segundo tempo, o Pegorari trabalha, mas trabalha de uma forma tranquila. A tentativa do cruzamento nos braços do goleiro do Guarani. O John Peglow é atacante. Ano passado ele estava no Atlético Goianiense e não deixou um pingo de saudade na torcida do Dragão. Nossa, eu senti assim uma mágoa nessa fala dele. Escorreu o veneno, né? Escorreu o veneno. Veneno. Tá bom, então. Calma, viu, Lucas? A gente só trabalha com fatos. Calma, Lucas, calma. Olha o Sport do campo de ataque. Lá pela direita vem cruzamento da área. Wagner subiu, resvalou na careca dele, foi pra fora a bola. Só tiro de meta mais uma vez, a bola com o Pegorari para repor a bola em jogo. 2 minutos e meio desse segundo tempo, 3-1 Guarani, torcedor canta, o Pegorari não tem pressa, o árbitro pede pressa, o Wilton Pereira Sampaio, o Pegorari demora para fazer a cobrança, ameaça de um lado, toca do outro, vem com o Lucão devolve pro Pegorari. É perigoso essa brincadeira de sair tocando ali à frente, ali dentro da grande área, não é nem à frente, é dentro da grande área. Sobra de bola com o Diogo Matheus, o Peglo vai pra cima dele, briga pela bola, faz domínio, gira o corpo, encosta a marcação, vem mais uma vez o toque feito ali pela meia, Ronaldo, encontrou Jorginho, rolou pro Fabinho vai pra finta, sobra de bola Ronaldo, toca ali pelo lado esquerdo com o Peglo, mais uma vez ele dominou, puxou pela meia, preparou o chute, devolve atrás, começa de novo com o Ronaldo.
Deu um tapa na bola lá pela direita com o Thierry. Vai tocando a bola aqui para o Esporte, como gosta o Esporte de tocar a bola lá pela direita. Tem bola para a área. Chega a zaga para fazer o corte. Sobra de bola pela intermediária com o Peglo. Ele de calcanhar, joga a bola com o Ronaldo Henrique. Ajeita a bola, perde a esquerda, deu um tapa na bola pro Juba. O Juba devolve pela meia. Sabino é o último homem da equipe do Esporte, hein? Vem chegando a equipe do Esporte toda adiantada. O Everton de fora da área, batida na cabeça do Alan Santos para fazer o corte. Ela volta com o Luciano Juba, toca na bola com o Peglo, mais uma vez que faz o passe ali com o Juba. Juba rende a lateral do campo para fazer o domínio. Toca a bola, a equipe do Esporte de um lado e outro, vai trabalhando do lado de lá, do lado de cá, vai tentando encontrar uma brecha na zaga da equipe do Guarani. Lançamento feito, encontrou o Juba no ataque, preparou, bateu, pega Pegorari. Luciano Juba dominou, mas bateu fraquinho. Pegorari faz a defesa, Lupe. Mais uma vez, essa aí exigiu um pouquinho mais do Pegorari, porque o Juba bateu cruzado. Pegorari fechou o ângulo, fez a defesa, agora ele chama o árbitro, porque tem um jogador do Guarani caído. Eu acredito que é o Diogo Matheus. Tá caído lá na área, é ele mesmo. Tá caído Diogo Matheus, põe a mão ali no pé direito, bem naquela posição onde deve ter um calo ali, viu, Lupe? Deve ter um calo ali, então ele deve ter tomado um pisão justamente no calo. Tá ali. E esse calo chama-se esfria adversário, viu, Carlão? É o nome do calo. Então, eu acredito que seja isso também, porque o Diogo Matheus, ele tem um pouquinho mais de experiência, né? Mas ele tem saído nos últimos jogos, né? Tem deixado aí. Esse ano não, ano passado ele saiu com mais frequência e hoje, se ele não tiver condições, o Ian tá no banco, né? Garoto formado na base que estava machucado, está recuperado e à disposição do Humberto Lousa. Tiro de meta batida, vem bola para o campo de ataque, passa por todo mundo. Bruno José corre para ficar com ela. Consegue o toque no primeiro lance, no segundo Sabino corta, joga para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. O Bruno José tá ali. Sabino joga a bola longe, é tudo que o Guarani quer. Agora vai lá o Gandula, joga a bola de volta com o Bruno José. Tem arremesso manual para a equipe do Bugre pelo lado direito. Bruno José tá na cobrança. Ele pede a chegada de alguém para fazer o arremesso. Ninguém se apresenta, ele joga na área. Lá era pro Bruno Mendes que devolve a bola pelo lado esquerdo. Juba! Espirrou o taco do Juba ali, jogou para fora de graça para a equipe do Guarani. Mais uma vez o arremesso cobrado. Começa com o Alan Santos, a equipe do Bugre. Recua lá no círculo central do gramado com o Lucão. Lucão ajeita a bola, breca, gira. Lá atrás com o Pegorari. Wagner Love vai para cima do Pegorari. Dá um tapa na bola, o Pegorari para o Alan Santos. Alan Santos domina, vem ali pela meia. O Matheus Barbosa não consegue o domínio certo, mas consegue fazer o passe. Lucas Araújo encontra aberto João Vitor lá pelo lado esquerdo, domínio do peito. Rolou para Bruninho, entrada da área. Todo mundo pede uma falta, eu achei que não foi nada, Lupe. Eu tô contigo, achei que também não foi nada. Bruninho tentou valorizar o lance, só que o Wilton Pereira Sampaio estava muito próximo. Dominou errado a bola, né, Carlão? E pulou antes, né? Foi tentar cavar a falta, pulou muito antes, tudo normal. 6 minutos e meio deste chega do tempo, 3-1, Guarani ganha. Lá pela direita, Everton com ela, faz a abertura com o Labandeira, cruzamento para ninguém do Esporte, tá ali sozinho o Diogo Matheus. Faz o domínio, pega, vai pra cima dele. Ele rola a bola com o Bruno José, que deu um tapa na bola com o Lucas Araújo. O árbitro para o jogo. Para o jogo porque deu a falta. Tava levando vantagem, mas ele vai chamar a atenção do Peglo, viu, meu caro Lupe? É a primeira dele no jogo. Eu já tinha falado antes da primeira tentativa dele no jogo. Aonde que ele não deixou saudades? No torcedor do Dragão, no torcedor lá do bairro de Campinas, na cidade de torcedores do Atlético Goianiense. Peglo. O Wilton Sampaio é de Goiânia, né? Lá de Goiás, né? Então ele, mas ele eu conhece, acho que não né? tem ligação. Não conhece, não? Acho que não. Não, então tá bom. Toca a bola a equipe do Guarani, Mike, lá pela esquerda, rola a bola, renta na lateral do campo com o Bruninho, já volta a bola no campo defensivo, inverte a jogada, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito! O tal do Luciano Juba deu uma resbalada na bola que salvou o Esporte, viu? Arremesso manual já cobrado pela equipe do Bugre. Sopra de bola com o Diogo Matheus aqui pela direita. Ele encontra o Bruno José pertinho no lateral do campo. Ameaça o cruzamento, prefere o taque. Diogo Matheus fica com ela, devolve no Bruno José. Recebeu, dominou, vai carregando lá na linha de fundo. Bruno José de cavadinha, segundo pau, vai pintar o quarto gol. Na trave! Salva de bola com o Guarani no campo de ataque, a bola vai pra fora, arremesso manual, quase o quarto gol do Bugrão, Lupe! E que cruzamento do Bruno José, ele foi até o limite, até praticamente em cima da linha de fundo e fez o cruzamento. O João Vitor passou um pouquinho da bola, mas mesmo assim fez o cabeceio e ela explodiu no travessão.
Quase o Guarani marca o 4º gol aqui no Brinco. Desperdiça ótima oportunidade, a equipe do Guarani ampliar o placar. Cabeceio nessa bola é pro chão, né, Carlão? Depois de um cruzamento igual esse do Bruno José, pô. Ali ele poderia ter feito o movimento que fez Wagner Love ali na primeira etapa. Cabela, é pra marcar esse gol, né? O cruzamento foi maravilhoso. Vem Esporte, na resposta lá pela direita, Facundo Labandeira, toca a bola mais atrás com o Everton, rola a bola pela esquerda com o Sabino, que vem pro campo de ataque, ajeita, perto da canhota, batida de longe, pra fora do gol. O Sabino bota a bola na cabeça, porque eu tava olhando a bola bater lá na rede, viu, Lupe? Ele pega bem na bola, né? Quase acabou marcando ali. O Renan, goleiro, aplaudiu a jogada. O Guarani só ficou olhando, tiro de meta pro goleiro do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, lançamento feito, sobe de cabeça o Everton, bota para fora, rebicha manual para a equipe do Bugrão. É lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá o Mike para cobrança com as mãos. Não tem muita pressa, faz um arremesso lá atrás com o Lucão para começar de novo no sistema defensivo. Lucão recua com o Pegorari, o Sport adianta a marcação, o Pegorari, que é papo não, bota lá do outro lado com o Mike de cabeça, ajeita, João Vitor não acha nada, o Everton corta, vem pelo meio, o Lucas Araújo brigando pela bola, o árbitro para e pega a falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Agora essas bolas recuadas, o jeito que o Guarani tá fazendo, tá aqui no campo de ataque, Carlão. Tá ganhando o jogo, tá 3-1. Mas recua numa... É muito perigoso. Eu não gosto. Eu sinceramente não gosto. Não... Já tentaram me convencer. Não, mas fica com a posse de bola, mas se quebrar lá na frente a bola volta. Eu não gosto. Eu acho que dá muita chance pro azar. Como ocorreu contra o Juventude, né? O Alan Santos, senhor do lance, poderia ter quebrado a bola, vai pra lateral, joga pra frente, mas eu sinceramente vou ser eternamente contra esse tipo de jogada, Cabelo. Mas você fala que para jogar bola na frente, e o Humberto não deve fazer isso, prefere o toque, porque não tem o centroavante, como você explanou muito bem antes do jogo aqui, aquele centroavante que domina. O Bruno Mendes até tem essa característica, mas pela maneira como o Guarani sai jogando, porque ele sai jogando em todos os momentos assim, né? É ordem, com certeza, do técnico Humberto Lousa, que dá essa confiança para os atletas. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 11 minutos, em bola rolando, segundo tempo de jogo, 24ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani. Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa, 3 para o Bugrão. Esporte. 1, Ronaldo marcou de pênalti para a equipe do Sport, que tem arremesso manual, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela volta lá pela direita com o Everton, pintou cruzamento de novo, segundo pau, passa por todo mundo, não passa pelo Love, chega Bruno José, mas a finta foi tocada, recebe falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Bugrão. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Amanhã no prosseguimento da 24ª rodada da Série B, mais 4 jogos. O Avaí recebe o Tombense na ressacada. O ABC pega o CRB no Frasqueirão. E pro torcedor bugrino ficar de olho, 2 jogos importantes pro Guarani. O Ituano recebe o Criciúma no Novelli Júnior e o Juventude encara o Sampaio Correia lá no Alfredo Jaconi. Futebol Globo CBN. Ô Lupe, pipoca queimada é mais caro? Pipoca queimada, ela costuma ser mais barata, né? Porque passa do ponto, né? Por quê? Tá um cheiro de pipoca queimada aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Queimaram a frigideira. Mas você hoje. Sabia? Não. Que assim, eu gosto de quando a pipoca queima, você raspar aquele fundinho. Eu particularmente gosto. Mas não toda a pipoca, né? Não, jeito, não, né? não, não, porque amarga senão muito, estraga né? a pipoca. Amargo, né? É, verdade. Quem é especialista em pipoca é Fábio Scheibe. Ele fica pipocando? Pipoquinha, pipoquinha. Pipoquinha é muito bom, não é? 12 minutos. Cara. Olha o Sport, vem pro campo de ataque, o Pérola com ela, botou velocidade, abriu pro Luciano Juba, lado esquerdo, tem marcação do Alan Santos pra cima dele, pra fazer o corte, e ainda ganha o tiro de meta. Foi bem o Alan Santos ali, que no último jogo entregou o ouro na derrota pro Juventude. Hoje o Alan Santos, tô sentindo ele jogando com raiva hoje, viu, Lupe?
E tem um detalhe interessante, né? Depois do gol contra o Juventude, ele saiu triste, cabisbaixo. Agora nesse carrinho, vai ser um pombão aqui do centro, com o peito estufado, porque deu um carrinho, a bola ainda pegou no jogador do Sport, tiro de meta pro Pegorari. Errar faz parte, né? O erro dentro do futebol em qualquer parte da vida da gente, né? Em qualquer momento, né, Carlão? Cabela, você que foi um dos grandes peladeiros lá de Santa Bárbara do Oeste, olha isso. Aonde? De onde? De Americana. Ah, bom. Mas é o seguinte. Agora, não, mas é o seguinte. Zagueiro, eu aprendi, por isso que eu dei aula pros meninos aqui hoje, como jogar bola. Zagueiro, entendi, eu fui zagueiro também já. Sei. Zagueiro. E hoje você é centroavante. Hoje tudo a ver, né, Lupe? O cara era zagueiro, virou centroavante. Olha só. É um rolo danado. Tá louco. Atenção, ouvintes. Zagueiro tem que zagueirar. O Alan Santos zagueirou. Domingo ele não zagueirou e deu no que deu. E o Cabela falou que ele errou domingo, mas ele errou contra o Novo Horizontino também, mas eu vou ficar quieto. Não, errou também. Também tava. Opa! Agora é pra cartão, hein, Lupe? É pra cartão, hein? Carrinho, frontal. Sei não, esse não tem VAR aí, hein? Não, mas. Não, eu não sei não, hein? Foi frontal. Pé no chão, cuidado, hein? Vamos esperar, né, Cabela? Pois é. Ó, meu amigo aqui falou que acho que foi pra vermelho. Daqui foi muito feio. Daqui de cima também, também achei. Foi muito por cima. Foi o Fabinho, né? Camisa 7. Foi, Fabinho. Amarelou pra ele. Por enquanto, amarelo. Vamos anotar aqui amarelo pra ele. É o primeiro do jogo, Fabinho 7, primeiro amarelo do jogo. Você vê, um jogo grande como esse, Carlão, primeiro cartão do jogo com 14 minutos do segundo tempo. O que é o árbitro, né? Muito em função da arbitragem que leva o jogo na experiência, na malícia, a malícia permitida, né? E o jogo muito tranquilo. Não sei. Pecou agora, poderia ter dado um vermelho, mas vai tocando com muita tranquilidade o jogo, Wilton Sampaio. 14 minutos e 50, 3-1, Guarani tá ganhando o jogo. Meu caro Fábio Scheibe, galera tá mandando mensagem aí, ô pipoqueiro Fábio Scheibe. Tem muita gente mandando mensagem. Segura aí, vem pro Esportes Peglo. Peglo girou o corpo, recebe a falta ali à frente da meia-lua Guilherme, mas foi uma falha da marcação do Guarani agora, hein, Lupe? E teve que sobrar pro Alan Santos, que fez a falta, perigosa. Frontal ao gol do Pegorari, praticamente dentro da meia-lua. Falta para a equipe do Sport. Os jogadores do Guarani reclamam e os jogadores do Sport já ajeitam a bola. Lance perigoso para o time pernambucano que mexe. Vai embora o camisa número 7, o Fabinho, e entra o camisa de número 47. 47 é o Fábio Matheus. Fábio Matheus com a 47 está no jogo. Saiu o Fabinho com a 7. Muito bem, um Fábio pelo outro. O Fábio Matheus 47 em campo. Muito bem. Daqui a pouquinho eu acerto a minha papeleta eletrônica aqui. Tem falta que favorece a equipe do Sport ali a 2 passos à frente da meia-lua da grande área. É frontal a meta do Pegorari. Na barreira do Guarani tem 1, 2, 3, 4, 5, o time inteiro ali, pô. Vai sobrar jogador para marcar quem ali? Barreira armada dentro da grande área. Na cobrança da falta tem o Peglo, 77 ali, acho que é o Jorginho, né? Sua posição é melhor que a minha, né, Lupe? É o 7, acho que é o Peglo, né? 77 que isso, tá ali. É o Jorginho. Ou é o Juba, um dos dois estão ali para fazer a cobrança. Os dois que batem perto da canhota ali. É o Jorginho. O Juba tá aqui do lado direito, aberto ali com outro jogador do Guarani. É o Jorginho. É falta. Tem jogador do Guarani deitado atrás da barreira, o Diogo Matheus deitado ali no gramado, ali atrás da barreira. O Peglo e o Jorginho na bola. O árbitro vai autorizar a cobrança. Perdão, é o Juba, tá? É o Juba. Tá lá, Juba então. Juba tá lá. E o árbitro tá chamando a atenção de alguém ali. O jogador do Guarani que tá adiantando a barreira ali. Volta lá, 17 minutos. É falta para a equipe do Sport. Pegorá lá embaixo da trave. Autoriza o árbitro. Juba e Peglo. Peglo na bola, bateu. Sobe a barreira para fazer o cabecinho, tira o perigo da grande área. Volta pra fora agora sim, Fábio Scheibe, tem mensagem aí, Fabião? Tem mensagem sim, um abraço pro Alexandre Prieto, tá falando que é a melhor transmissão do Rádio Campineiro aqui, muito obrigado. E também tem áudio aí, uma pergunta pro Carlão e pra você aí, viu, Cabela? Boa noite, Fábio, boa noite, Cabela, boa noite, Carlão, boa noite, Lupe. Uma pergunta, se naquele contra-ataque que o Guarani teve, que antecedeu o pênalti, o Guarani tivesse feito o gol, o que aconteceria nesse lance? Anularia o gol do Guarani, daria o pênalti para o Sport? Ou
Essa é a dúvida do Valdir Félix de Cosmópolis, viu? Depois que deu um tempinho, vocês respondem aí. Ele pergunta o que aconteceria. Em primeiro lugar, muita confusão. Já começa por aí. 18 minutos, vem Guarani pro campo de ataque, saiu com bola e tudo. Bruno José, a bola correu mais que ele foi pra fora. Antes de qualquer coisa, muita confusão, né, Carlão? Depois ia anular o gol e tudo mais. Meu Deus do céu, mas anularia o gol, né? Anularia o gol, assim como anularia o gol. Sem mais delongas, Cabela. Pois é, olha o Esporte no ataque pelo lado esquerdo, vem com o Ronaldo. Da faixa de domínio, faz abertura com o Juba. Pintou cruzamento ali pelo meio, passa por todo mundo, sombra com o João Vitor. Lá do outro lado, tira o corpo amigo da bola, joga pra fora do campo. 18 minutos e meio deste segundo tempo. Dá 3-1 pro Guarani. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. O Grão sai jogando lá pela esquerda mais uma vez. João Vitor tenta engatar uma quinta, bola espirrada, vem pelo meio. Bruninho. Opa! Bruninho foi atropelado pelo meio. Falta que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo, Carlão. E o jogo, hein, Carlão? O Guarani só se defende, hein? Se defende, mas vai se defendendo bem. Não por enquanto, né? Momentaneamente a gente diz, não está correndo muitos riscos. Mas o contragolpe não está saindo, né? O Sport consegue neutralizar o Guarani, consegue encaixotar o Guarani. O Bruno José não consegue escapulir aqui pelo lado direito, muito menos o João Vitor ali pela esquerda. Esta ligação direta é um exemplo disso que fez agora aqui o jogador do Guarani. Precisa aproximar mais, precisa tocar mais, triangular para tentar furar essa defesa do Sport. Agora, Lupe, essa cobrança de falta do Guarani longe do Bruno José. Primeiro o Bruno José olha. Depois ele bate palma e mostra um positivo. Foi só para não perder a amizade, né? Para não perder a amizade, né? Bruno José é experiente. Ele sabe que vai precisar numa próxima. Vai você, Cabelo. Olha, Bugrão vem pro ataque. Matheus Barbosa chegava na área. Antes dele, o Thierry estava lá para fazer o corte. Sobra de bola ali pelo meio com o Jorginho. Já toca na bola no Peglo. O Peglo vem carregando a equipe do Sport. Deu um tapa nela lá pela direita com a bandeira. Recebeu a bola perto da direita, puxou pela meia. Preparou o chute, deu um tapa na bola. O desvio. Pegou horário, tenta evitar a saída, não consegue. Escanteio que favorece o Sport é lá pela ponta direita, viu, Lupe? Lá pela ponta direita, só que tem um jogador aqui que tá mancando, 21, Lucas Araújo, já desabou. Já tem o Anderson conversando com o técnico Humberto Louser, que pede desesperadamente a troca na equipe do Guarani. Tem escanteio, o Sport pega na bola. Pois é, o árbitro vem aqui conversar com o Lucas Araújo. O auxiliar que tá à nossa frente aqui, o Leone Carvalho Rocha, que é o auxiliar número 2, olhou pro Lucas Araújo e falou assim: sai do campo. O Lucas Araújo falou: não consigo levantar. Ele falou assim: mas você vai sair, vai trocar. Sai do gol, não dá. Agora o árbitro vai lá para conversar com ele. Convenceu ele, Lupe. E com a perna dura, né? Aparentemente é cãibra, né? Esse movimento com a perna que não consegue dobrar. Vai embora o 21, Lucas Araújo. Entra o 23, que é o Anderson. O Anderson tá no jogo com a 23. E tem mais um também ali no Guarani, é o Bernardo, que vai entrar na vaga do Bruninho. 21. 21? 21. Não, 21 o Lucas Araújo saiu. O Lucas Araújo já foi. E o Bruninho saiu, entrou o Bernardo com a 28. 28, muito bem. Tá aí, portanto, Bernardo em campo. Tem escanteio que favorece a equipe do Sport. É lá pelo lado direito, vem bola para a grande área, autoriza o árbitro. Levantamento fechado, subiu de cabeça, a zaga do Bug cortou, no bate-rebate, chega. Zaga de novo para fazer o corte. Ela vai sobrando aqui pelo lado esquerdo com o Jorginho. Ele ajeita a bola, a marcação encosta para cima dele. Ele busca alguém para o passe, o passe é feito mais atrás com o Ronaldo. O Ronaldo encontra a chegada ali pelo meio da equipe do Sport. Opa, chegou ali o Fábio Matheus. E o árbitro pega uma falta para o Sport. O torcedor não gosta, porque o Guarani estava roubando a bola, mas houve uma falta no lance anterior, ele é falta para o Sport. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo. 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN assim, ó. Guarani. 3 pro Guarani. 3. 1 pro Sport. Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã você acompanha a rodada tripla aqui na CBN. 20ª rodada da Série A. Tem São Paulo e Botafogo às 4 da tarde no Morumbi. Às 6h30, Cuiabá e Palmeiras, direto da Arena Pantanal. E às 9 horas da noite, direto do Mineirão, tem Cruzeiro e Corinthians. Opa! Deixa comigo, Bruno José saiu da ponta direita, foi lá na lateral esquerda para fazer o corte e ceder escanteio pro Sport, Lupe. São 2 jogadores na bola, entre eles o Peglo, 77.
pintou o levantamento da grande área, a bola tá viva pelo meio, desvio, espalma, pegou Ari! Defesaça do goleiro do Bugre, Lupe! Ele fez uma defesa de cinema. Se não me engano, foi o Labandeira, camisa 30, que deu um toque de cabeça. Pegorari voou e espalmou. Só que isso tudo não valeu nada, porque o árbitro já tinha pegado a falta em cima do jogador do Guarani. Falta pro Bugre, que vence por 3-1. Pois é. 23,5 deste segundo tempo, 3-1, Guarani tá ganhando o Futebol Globo, CBN pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Carlão, Bruno José é o melhor oxigênio do clube, do time. Meu Deus do céu, é isso, como diz o outro, como que é? Parece que tem 2 pulmões. Pois é, parece que tem 4, né? Não 2. 4 pulmões. É. Corre demais, é um jogador que se desdobra em campo, cai pelos dois lados, ajuda na defesa, né? Faz o quinto jogador ali na primeira linha, faz gol, é assistente, realmente vive um momento especial na carreira, o Bruno José, referência do Guarani, ou protagonista desse Guarani. O Anderson recua a bola com o Pegorari, a bola aqui no gramado, quase que ele se complica, Lucão dá um bico na bola, não quer papo não, ela vem pelo meio. Passa ali pelo Matheus Barbosa, sobe de cabeça Juba, toca no Sabino, volta a bola com o Peglo. Matheus Barbosa vai apertando a marcação, o Bruno Mendes não consegue fazer o toque, dá de graça para a equipe do esporte que vem para o campo de ataque mais uma vez. Lançamento é feito lá pro Labandeira, sobe de cabeça, ajeita, Jorginho vem com ela, escapa da marcação, fez a finta, devolveu, Labandeira, cruzamento rasteiro, Lucão por baixo corta, briga pela bola, Labandeira briga também, Bruno José. Mas não conseguiu fazer a finta, perdeu Labandeira, vem cruzamento na área, não brinca por aí não! Diogo Matheus tentou fazer o corte com o peito, quase que ele entrega o ouro. Sobra de bola mais uma vez pro esporte. O Sabino não é bom momento, o momento do Guarani, o pior momento do jogo do Guarani. Vem pro ataque, lado esquerdo, trabalha, Juba, devolve com o Sabino, faz o domínio. Rola a bola pela intermediária, trabalhando por ali com o Fábio Matheus. Ajeitou, preparou, chegou o Anderson para fazer a travada na hora H. Então bicando a bola, tiro da grande área, Diogo Matheus. Torcedor percebe o momento ruim do Guarani, começa a empurrar o Bugrão para acordar em campo mais uma vez. Pega Esporte, Everton com ela lá pela direita, 25 minutos e 20. Sobra de bola com Ronaldo, rola com o Sabino, lado esquerdo, já domina a bola na perna canhota, deu um tapa pro Juba. Aqui na ponta esquerda, vai para a tabelinha com o Peglo, devolve no Juba, bota no Sabino, preparou, bola enfiada. Mas o quarto do meio do caminho ali, o Diogo Matheus, hein? Providencial toquinho na bola, hein? Providencial toquinho na bola, sobra de bola com o Bruno Mendes ali, o Guarani tenta chegar no campo de ataque, tenta espantar esse momento ruim no campo, lá com o Bruno José, faz o domínio, lá do lado esquerdo, vem com o Everton, dominou bem, carregou na linha de fundo, foi lá no fundo, tentou cruzamento, desvio, bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda, Lupe. E ele teve que se esforçar todo para fazer o cruzamento, Bruno José. No limite, jogou a bola em cima do corpo do Everton, camisa número 2, e ganhou o escanteio para o Guarani que mexe. 9, tá indo embora, Bruno Mendes. Tá entrando camisa número 11, o Derek. O artilheiro do Guarani na Série B, Derek, tá entrando no jogo na vaga do Bruno Mendes. Só que eu acho que vai cobrar o escanteio primeiro, porque o Bruno Mendes nem dá sinal de que vai sair, pediu para esperar. Portanto, tem escanteio, Diogo Matheus na bola, depois as trocas no Bugre. E o Mike não tá legal ali também não, viu? Tá com câimbras também o meia dúzia do Guarani. 26 minutos e 40, escanteio para o Guarani, o 7º escanteio do jogo, o 3º para o Bugrão. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Diogo Matheus na batida, vem fechadinho, o primeiro pau, sobe a zaga do esporte. A sobra com o João Vitor, devolve com o Bruno José, briga pela bola, consegue tocar nela, devolve ele atrás com o Everton, tenta sair jogando, vem por baixo, o Lucão toca nela, o Guarani chega, o Alan Santos fica olhando, o Sabino faz o corte, ela vem com o Luciano Juba, pelo lado esquerdo já bota a velocidade, o Peglo recebe na ponta canhota, recebe a bola para fazer o domínio, encosta a marcação para cima dele, devolve no Luciano Juba, cruzamento na área, ali pelo meio vem Lucão para fazer o corte, ela vem com o Ronaldo Henrique, mantém o esporte no campo de ataque, o Peglo toca a bola com o Ronaldo Henrique, mais uma vez com o Jorginho, pela direita, prepara o cruzamento, prefere o passe é feito lado esquerdo com o Luciano Juba, ele domina, devolve no Jorginho, aberto pelo lado esquerdo, vem mais uma vez o cruzamento, preferiu o passe, vai tocando a bola aqui pro esporte, Luciano Juba, lado esquerdo, cruzamento. Caiu lá no estúdio da CBN Campinas, 27:40. Mexe, agora sim.
Vai lá. Vamos lá, camisa 9, Bruno Mendes está indo embora com a 9, aplaudido pelo torcedor do Guarani. Entra Derek, depois de 3 jogos, volta ao time do Bugre. Camisa meia dúzia, Mike também está indo embora. Entra o 36, Kaique. Kaique com a 36 está no jogo, na vaga do Mike, meia dúzia. Kaique foi bem no jogo passado, né, Carlão? Foi muito bem no jogo passado. Sem dúvida, vive um bom momento, né? O que atrapalha às vezes o Kaique é a parte física, né? Ele acaba se lesionando e atrapalha um pouquinho a sequência dele, mas hoje jogou muito bem, participou de gol. É um jogador importante aqui pelo lado esquerdo. As mudanças do Guarani todas 6 por meia dúzia, né? Não teve assim nenhuma mudança tática, a não ser a saída do Bruninho para a entrada do Bernardo. Ele congestiona um pouco o meio, atrai a equipe do esporte para tentar buscar os espaços dos contragolpes. Cabela. Pois não. Saiu no esporte o Ronaldo Henrique com a 5, entrou o 8, Alan Ruiz. Alan Ruiz em campo na equipe do esporte. Vamos chegando a 29 minutos deste segundo tempo. 3-1, Guarani tá ganhando o jogo, torcedor bugrino. Vamos lá, fala, Lupe. 5.275 torcedores. 5.275, renda R$107.680. O público hoje à noite aqui no Brinco. Guarani briga pela bola, roubada de bola para a equipe do Bugre, está jogando com o Derek, pisa na bola, olha de um lado, carrega do outro, tenta a finta, bate em cima da perna do Juba, vai para fora, remessa manual para a equipe do Bugre pelo lado direito. O árbitro manda fazer a cobrança ali atrás, reclama, pede pressa, o Diogo Matheus dá uma catimbada, tá 3-1, placar do jogo, 29,5 deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado, joga com o Alan Santos, devolve no Diogo Matheus, vem com o Wenderson para fazer o domínio ali pelo meio, foi empurrado, pega a falta, diz que não, o árbitro, Alan Ruiz fica com ela, toca na bola, fez Jorginho ficar com ela, preparou, batida para fora do gol. O Wenderson reclama lá com o árbitro, mas eu achei que não foi nada, viu? O Lupe, ele dormiu no ponto. Tiro de meta para a equipe do Guarani, tá lá o Pegorari, sem pressa nenhuma. Carlão, 30 minutos, o Toque CBN já marcou, o Guarani já se segurou aí. 3-1, vai dando um passo importante para conquistar essa vitória. Importante, aquela pressão intensa, o desperdício de oportunidades, parece que arrefeceu um pouquinho, o esporte abaixou um pouquinho aquela pressão intensa que fazia, o Guarani já consegue ficar um pouco mais com a bola. Não consegue encontrar este contragolpe para assustar o goleiro Renan, mas defensivamente, pelo menos nos últimos minutos, já vai tendo um fôlego. Você viu o Toque CBN marcando bola, tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Vai amarelar ali. Amarelou pro Diogo Matheus, que continua reclamando. O Alan Santos reclama também, também toma amarelo. 2 amarelos simultâneos ali, meu caro Lupe. Alan Santos e Diogo Matheus. Os dois tomaram cartões nesse momento por reclamação. Era uma dessas complica o Guarani, né? Os dois defensores têm que tomar cuidado, não é? Tem esporte. Everton rola a bola com a bandeira lá pela direita, devolve no Everton. Everton com ela para fazer o domínio. Bota mais atrás de volta com Everton. Everton domina, encontra o Sabino. Lado esquerdo, zagueirão que vem para o campo de ataque. Ele aperta a canhota, ele busca alguém para o lançamento. Prefere o Everton, tá livre lá pela direita. Prepara o chute, prefere o passe. Aberto, rente a lateral do campo, lá do outro lado. Quem vem é Jorginho com ela, pintou o cruzamento na grande área. Sobe Alan Santos para fazer o quarto. Vem brigando por ela, o quarto foi feito, o Kaique só protegeu, o último toque do jogador do esporte, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Pois não, Lupe? É só confirmando então os amarelos pro Diogo Matheus e pro Alan Santos por reclamação, mas isso tem uma explicação, isso tem um nome, isso se chama derby, porque os dois estavam pendurados, eles vão ficar fora do jogo contra o Sampaio no sábado, e ficam à disposição no clássico contra a Ponte Preta. Tá entendido então, viu, Carlão de Freitas? Você entendeu, né, Carlão? Ah, entendi. Faz parte, né? São dois jogadores importantes. Não que o jogo contra o Sampaio Corrêa não seja importante, importantíssimo. De repente pode significar G4, né? Mas é uma estratégia. Em Campinas é essa cultura. O derby é um outro tipo de campeonato. Agora sim, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 32 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo do jogo. Brinco de Ouro da Princesa. Noite calorenta, hein? E é noite de inverno, hein? 24ª rodada. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 3, Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa marcaram.
Esporte. Pro esporte, o Ronaldo já não tá mais em campo. Ele que marcou o gol do esporte, Fábio Scheibe. Central da Bola. E amanhã, Lionel Messi pode ganhar o seu primeiro título com o Inter Miami. O time enfrenta o Nashville pela final da Copa das Ligas às 10 horas da noite, horário de Brasília. O título representará também o primeiro troféu da história do Inter Miami. Clube fundado em 2018. Em pouco mais de um mês, Messi pode cravar de vez o nome na história dos Estados Unidos, além de ganhar o 44º título na carreira, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Fábio Matheus com ela, rola a bola pela direita, trabalha por ali com o Jorginho, encontra o Lavandeira, ajeita a bola pela direita, recua com o Everton, Guarani fechadinho ao redor da grande área, vai tocando esporte, tentando buscar um espaço, joga junto o Humberto Lousa ali na beirada do campo, a bola vem lá do lado direito, a senhora tá dando escanteio lá. O Kaique disse que não seria escanteio não, auxiliar a Anne Kese deu escanteio, Lupe. E deixou Humberto Louser doido da vida e o quarto árbitro teve que ir lá pedir calma pro treinador do Guarani. Tem escanteio a equipe do esporte. É lá pela ponta direita, vem bola pra grande área, 34 minutos este segundo tempo. O árbitro autoriza a cobrança do esquinado, vem fechadinho, primeiro pau, sobe de cabeça o Matheus Barbosa para botar para fora. Outro escanteio, mais uma vez, é lá pela ponta direita, mais uma vez, vai se ajeitando lá na cobrança o Jorginho, hein? Tá lá na cobrança, é o Juba, na verdade, é o Luciano Juba que tá na cobrança, lá na ponta direita. Vai autorizar o árbitro, tá conversando com todo mundo ali na área, vai autorizar a cobrança, vem bola pra grande área, correu pra bola, Luciano Juba bateu fechadinho, a bola tá viva no meio da área, chega, rasga, dá um bico na bola, o Bernardo, o tiro da grande área. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. O Esporte martela, vem pra cima do Guarani, passou pelo Sabina, sobra de bola pela direita, bota a velocidade, tá saindo do Bugre, vem com o João Vitor, já rola a bola na ponta direita, lançamento feito pro Matheus Barbosa, que não é velocista, a bola foi muito forte para sair jogando ali o Esporte, domina no peito, o Rafael Thierry toca a bola ali pelo meio, perigosamente pro Fábio Matheus, sai jogando Esporte, vem com o Jorginho, rola a bola com o Wagner Love, sumidaço no jogo Wagner Love, rola a bola pelo lado esquerdo, toca a bola com o Peglo, ajeita a bola, perna direita, prepara o chute, marcação encostou, ele foi pra tabela, recebeu de volta, tentou a bola enfiada pelo meio, Wagner Love na sobra, bateu pra fora do gol. Sobe demais a bola, linha de fundo, só tiro de meta e favorece a equipe do Guarani, Lupe. E o Wagner Love não vive um bom momento, já são 8 jogos sem marcar na Série B e perdeu a artilharia da competição pro Coutinho do Atlético Goianiense. Mexe o técnico Humberto Louser pela 5ª vez. Tá indo embora é o Valber que tá ali. Bruno José. Não é o Bruno José, não. É ele? É ele. Não é, não. Ah, não é, não? Não, é o 12, é o Alan Santos. Ele enganou todo mundo. Ele é sapeca, o Bruno José. Ele é sapequinha. Ele só foi lá e cumprimentou o Valber, que entra no lugar do Alan Santos com a 12. Muito bem, o Valber tá em campo. O Alan Santos está fora do campo. Enganou todo mundo o Bruno José. Acho que até o árbitro pensou que ele iria sair. 36-20, Carlão de Freitas, tá 3-1 pro Guarani, vai se segurando, e se segura bem porque não sofre a pressão tão grande do Esporte. O Esporte fica com a bola, tem 59% de posse de bola, mas não exerce aquela pressão tão insana como em outros momentos, né? Há alguns minutos atrás, o Guarani consegue aí administrar esta pressão, só não consegue ficar com a bola, não consegue ter o contragolpe, não consegue exigir da defesa do Esporte, colocar a defesa do Esporte em situação desconfortável, mas vai defendendo o resultado aos pouquinhos, podemos dizer que vai encaminhando a vitória. 37 minutos deste segundo tempo, 3-1, Guarani ganha, vem pro ataque, trabalha com o Fábio Matheus, toca no Peglo. O domínio encontra o Luciano Juba, faz a tabelinha, o Peglo recebe de volta a linha de fundo, faz o domínio, ajeita um lado e outro, recua no bico da grande área, ali pro Fábio Matheus, bota a pé à frente da grande área com o Jorginho, inverte a jogada, o Everton chega lá pelo lado direito, preparou o chute de longe pra fora do gol! Um canhão do Everton, passa a direita do Pegorari, vai pra fora, só tiro de meta, Lupe. Assustou agora o sistema defensivo do Guarani. Pegorari ficou caído até para ganhar um tempo, recebe uma bronca do árbitro, chega com mais perigo o Esporte que perde 3-1, Guarani está na frente.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Sobe de cabeça Luciano Juba, escora com o Pégolo, toca a bola ali pela meia. Quem vai sobrando com ela é Bernardo. Faz o domínio, finta, escapa, vem da marcação, rola a bola de calcanhar, a sobra de bola com o Derek. O Derek protege a bola, o árbitro pega uma falta do Derek, o Derek reclama, o Juba tá caído, põe a mão no rosto, tá valendo nada disso. Não tá valendo nada disso aí, que a bola chega lá, o árbitro dá amarelo pro Derek, tava pendurado também, Lupe? Derek não. Quem tava era o Bruno Mendes, que saiu para a entrada do Derek. Ele acabou deixando o braço ali no rosto do jogador da equipe do Sport, o 46, o Juba, reclamou e recebeu o cartão amarelo. 11, Derek tá amarelado. Pois é. Só porque eu falei que o primeiro amarelo saiu aos 14 do segundo tempo, Carlão. Aí no segundo desandou. O árbitro não economizou não e aplicou aí cartão amarelo. Ó, o Love tá saindo. Vai embora para a entrada do Fabrício Daniel, camisa 97, que inclusive o Guarani tinha interesse no Fabrício Daniel, mas ele acabou indo pro Sport. Tá no jogo o Fabrício Daniel com a 97 na vaga do Love. Trocou pela última vez o técnico Anderson Moreira. O Sport toca a bola para o campo de ataque. O Everton lá pelo lado direito faz o domínio, rola a bola com o Matheus. O Fábio Matheus ali pela meia, devolve no Everton pela direita para fazer o domínio. Inverte a jogada com o Sabino, zagueirão que vem para o campo de ataque, dominando a bola lá lado esquerdo. Rola ali pela meia, trabalha mais uma vez com o Fábio Matheus. Tenta o toque curtinho do lado esquerdo com o Pégolo. Ele vem carregando, tenta imprimir velocidade, tem marcação para cima dele. Chega por baixo para fazer o corte. O Diogo Matheus fica caído, o jogador do Guarani, mas o Bugrão sai jogando, bola enfiada no campo de ataque, chega o João Vitor, dominou, tentou o passe, pegou mal na bola. E ele ia botar quem pra correr? O cara que tem 958 pulmões ali, viu, meu caro Lupe? Era o Bruno José. O Bruno José. Pois é. Mas o passe do João Vitor também, hein? Pois é. Ia complicar o caminho. Complicou o Bruno José. Luciano Juba faz cruzamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte pela sobra com o Derek. O Derek gira o corpo, o Sabino está na cobertura, recupera a bola para o Sport, recuando lá com o Renan. Você ouviu o toque marcando, passamos de 40 minutos deste segundo tempo. Toca a bola no Sport, no campo de ataque lá pela direita, mais uma vez com o Everton. Encontra o Jorginho pela meia, Jorginho se ajeita, busca espaço, toca na bola, faz a abertura lá do lado direito, vai trabalhando a equipe do Sport, pintou o cruzamento, segundo pau, Diogo Matheus. Resvala na bola, vai para fora, escanteio para a equipe do Sport, é pela esquerda essa, meu caro Lupe. E tem pressa na cobrança, já cobrado. Já cobrado escanteio curtinho, sobra de bola com o Pégolo, vem cruzamento na área, de cabeça faz o corte, o Valber ali na entrada grande área, sobra de bola mais uma vez, era o Matheus Barbosa, que ficou sentindo o joelho ali, sobra de bola com o Sport, Everton, domina ali pela meia direita, prepara cruzamento, vem chuveirar, dar de novo, cruzamento feito, desvio de cabeça, sobe Lucão, faz o corte, tira o perigo, ela sobra lá pela direita com o Alan Ruiz, ele vai pra finta, a marcação vai pra cima dele, ali do Kaique, toca na bola, chega Bruno José para ficar com ela, já domina, tenta sair jogando, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, mas saiu. Bola acabou saindo, arremesso manual pro Sport no campo de ataque, vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 41 minutos e 20 de bola rolando, segundo tempo de jogo. É a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando e o placar está assim, ó. Guarani! 3 pro Guarani, Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa. Esporte! 1 pro Sport, o Ronaldo Henrique marcou. Fábio Scheibe. Central da bola. Domingão de mais futebol aqui no Futebol Globo CBN. Às 4 da tarde, direto da Vila Belmiro, tem Santos e Grêmio pela Série A. E logo na sequência, às 6 horas da noite, direto do Castelão pela Série B, tem Ceará e Ponte Preta com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. O Sport vem cruzamento na grande área, segundo pau, passa por todo mundo, vai pra fora. Só tiro de meta. Cruzamento que veio do escanteio, todo mundo pediu um toque no braço do Alan Ruiz, meu caro Lupe. E foi isso que ele deu, né? Demorou um pouquinho para marcar o Wilton Pereira Sampaio, mas pela sinalização dele, ele marca o toque no braço do jogador da equipe do Sport. O Pegorari não tem pressa nenhuma, mas desde o início do jogo. Pois é, pois é.
Lá no início do jogo, quando ainda estava 0-0, a gente já dizia, não tem com muita pressa o Pecuário hoje não. Agora menos ainda, hein? 3-1 tá ganhando o Bugrão. Tá dando o Bugrão pra cima do Leão. 3-1, o Guarani tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Olha o Guarani apertando a saída de bola, Bernardo ali pelo meio. E sentiu o Bernardo, hein? Sentiu o Bernardo, posterior da coxa direita. Vem mais uma vez pro campo de ataque o Fabrício Daniel para a equipe do Esporte. Fintou de um lado, de outro, carregou, chegou por baixo. Matheus Barbosa corta, o pé sobra para ele ali. E uma falta tá anotada, é falta que favorece o Guarani. Mas o Bernardo fez o corte e já bota a mão no posterior da coxa, Lupe. Mas não tem muito o que fazer, né? Porque o Louser já mexeu 1, 2, 3, 4, 5. Não tem mais trocas o treinador do Guarani. O Bernardo, aparentemente agora ele já coloca a mão ali. Ele não manca, né? Mas ele, se tiver sentindo, vai terminar o jogo no sacrifício. Pois é, vai aguentar esses minutos finais aí. Devemos ter aí pelo menos uns 5, 6 minutos de acréscimos. 43:40. E a galera tá mandando mensagem, é isso mesmo, Fábio Scheibe, o pipoqueiro. Ah, Cabela, muita gente participando, principalmente no chat do YouTube aqui, mandar um abraço pro Luiz Antônio Bragalda, pra Keila Rosa, também pro Gilvando Ferreira e pro Cristiano Salvione, que sempre participa e que está bravo com o Diniz, que não chamou o Vitor Roque para a convocação da seleção brasileira, viu? Pois é. Não adianta ficar bravo, não adianta morder a orelha, quem convoca é o cara. 44 minutos é o segundo tempo. Bota no grande área aqui pro Esporte. Matheus Barbosa faz o corte. Ela sobra com o Derek. Botou na frente, Derek imprimiu quinta marcha, adiantou demais a bola. Ele adiantou demais a bola. O Renan saiu do gol para ficar com ela, Lupe. E quando ele deu um toque a mais, ele já abriu um sorriso e pensou: não vou conseguir chegar. O Derek tá voltando de lesão. Se ele não dá esse toque mais forte na bola, ele faria o 4º gol do Guarani, com certeza. Rola a bola, o Esporte no ataque com o Peglo. Aqui pelo lado esquerdo, na perna direita, ele rola a bola com o Fábio Matheus de fora da área, ameaça o chute. Vem carregando a bola na frente, a grande área. Já chega no bico da grande. Opa! Chegou por baixo o Matheus Barbosa. Roubou, bateu a carteira dele. Já bota a saída de bola para a equipe do Guarani. Bota velocidade, vem com o João Vitor aqui pela direita. Já faz domínio, ele gira o corpo, busca alguém pro passe, devolve mais uma vez atrás. Quem chega ali é o Bernardo, toca na bola, o Diogo Matheus fez o passe, o campo de ataque, a torcida grita, olé! Vem pro ataque mais uma vez aqui pelo Guarani, chegou por baixo a marcação do Esporte. O árbitro pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Esporte, campo defensivo. Diogo Matheus tá com o amarelo, fica catimbando, cometendo falta aí numa dessa, Lupe. Toma vermelho. E aí complica, porque pode ficar fora do próximo jogo, pode ficar fora do derby. Tem que tomar muito cuidado, Diogo Matheus. Mais 6 minutos, anote aí na sua papeleta, Cabela. Tá anotado já, vamos a 51. É isso, é 45, 6, 51, é isso. 51 minutos desse segundo tempo. Torcida canta. A torcida canta aqui no Brinco de Ouro. Guarani está ganhando 3-1. Placar importante, resultado sensacional para o Guarani. Se tivesse ganho do Juventude, se aquelas bolas do primeiro e do segundo tempo, no comecinho do primeiro tempo, lá no comecinho do segundo tempo, se elas tivessem entrado, o Guarani fariam 6 pontos importantíssimos. Estaria no G4 com essa vitória. Carlão fazendo falta aqueles gols lá. E aquela lambança do Alan Santos, né? É, sem dúvida. Agora você começa a olhar para trás. É claro que temos todo um desenrolar de Série B de brasileiro, mas a gente começa a perceber os lances que fizeram falta ou estão fazendo falta ao Guarani até aqui. 46,5. Arremesso manual para o Esporte, tem pressa, Peglo. Recebe, domina, coloca no gramado. Fez o passe ali pela meia. O Thierry vem para o ataque. O Esporte é todo ataque, hein? Todo ataque tá lá. Os dois zagueiros do Esporte estão na intermediária do campo defensivo do Guarani. Caiu o Bruno José, carrega a bola para o campo de ataque mais uma vez lá pelo lado direito. O Fabrício Daniel toca do lado com Everton. Volta no Fabrício, corre para ficar com a bola, protege o lance. Kaique. O Kaique só acompanha, a bola vai para fora. O Fabrício Daniel fica pedindo uma falta. O árbitro diz que não. Só arremesso manual para a equipe do Bugrão. E o Bruno José vai lá. Incentiva o Kaique, parabeniza pelo corte, a bola foi para fora, arremesso manual para o Guarani. 47 passado, segundo tempo, 3-1, Guarani está ganhando o jogo. Futebol Globo, CBN pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Esporte vai chegando mais uma vez no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo com o Luciano Juba.
rola a bola pelo círculo central do campo, trabalha com o Thierry que vem pro ataque. É ele que vem puxando a equipe do Sport no ataque, fez o passe lá com o Fabrício Daniel. Recebeu, dominou, girou do lado com o Everton, volta a bola com ele, dá um tapa nela com o Sabino, lado esquerdo vem Sabino, pinta cruzamento, o passe foi feito ali na entrada da área, chega a zaga do Guarani, briga pela bola, briga por ali também o Lavandeira, chega por baixo, o corte é feito pelo Kaique, eles passam para o campo de ataque. Forte o lançamento para ninguém do Guarani, bola para fora de graça pro Sport. 48 minutos. Torcida canta, vamos ouvir, aumenta o volume, vamos ver a torcida do Guarani. Olha o Sport no ataque lá pela direita, rola a bola mais atrás com o Everton. Encontrou o Jorginho, aberto ali, aliás, o Jorginho ali pela meia direita. Passou pro Sabino, lado esquerdo, devolve ali pertinho do círculo central do campo. Trabalha a chegada com o Rafael Thierry, bota o ataque. Olha só quem chegou para fazer o corte, já bota a velocidade. Bruno José engatou uma quinta, encarou a marcação do Everton, fez a finta, puxou ali pela meia, finta bonita, vem protegendo, vem segurando, é falta dele! Quantos pulmões ainda restaram para o Bruno José depois desse pique aos 49, hein, Lupe? Restam 30% de apenas um pulmão do Bruno José, que correu muito, uma barbaridade só na falta para parar o camisa número 17 do Guarani. 49-20. Guarani toca a bola, pega horário, ajeita na perna direita. Vai tocar no campo de ataque, vai fazer o lançamento. Ele faz o lançamento ali pela meia. Quem sobe de cabeça é Jorginho, escora pela meia. Trabalha no campo de ataque o Alan Ruiz. Vem o Anderson por baixo para fazer o corte. Sobra de bola com o Bruno José. Lá do lado esquerdo. Agora não quis correr, não. Tocou no Bernardo. Fez a tabela com o Anderson. Não consegue o domínio. Sobra de bola pela meia. Mais uma vez com o Fábio Matheus. Vai tocando a bola Sport. Mais uma vez na chegada. Mas sem problema nenhum para a defensiva do Guarani. No ataque, lançamento feito. Kaique. Domina do peito, coloca do gramado, está jogando com o Bruno José lá pela esquerda. Aí trabalhando, breca, devolve, Kaique, toca na bola, Bernardo, Kaique, 50 minutos. Entramos no último minuto deste segundo tempo, último minuto do jogo. Ô, Valber! Espanada, hein, Valber? Diogo Matheus vem com ela, faz o domínio, protege bem o lance, toca mais atrás com o João Vitor, rola a bola com o Bernardo. O Bernardo protege, devolve com o Valber. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani, ao som do olé do torcedor bugrino presente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 50 minutos e meio. Toca a bola de um lado, de outro, a equipe do Bugre. 3-1 é o placar, vitória importante do Guarani. 3 pontos mais para a equipe do Bugrão. Vai encostando de novo no G4. Vai fazer uma bela campanha aí com a chegada do Humberto Louser. O Bugrão vai deixando o torcedor feliz da vida. Vem pro ataque, Guarani, lançamento feito. O Anderson chega também o Renan. Quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu Bugrão. 3 pro Guarani. Esporte. 1 para a equipe do Esporte. Opa, tá chegando aí central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. 11h29. Valeu, Cabela. Que bela vitória do Guarani. 3-1 sobre o Sport. Vitória que faz o Guarani subir para a 6ª colocação, a 2 pontos do G4 do Vila Nova. O 4º time, o time que encerra o G4 da competição. Aos gritos de olé, muita festa aí no Brinco de Ouro e a torcida já pensando no derby 206 no dia 1º de setembro. O derby contra a Ponte Preta. Antônio Lupe na saída dos jogadores. Qual o clima por aí? Muita festa, Lupe? Fábio Scheibe, não poderia ser diferente. Muita festa por parte do torcedor, por parte dos atletas do Guarani. Vitória importantíssima, nada mais, nada menos do que em cima do líder, né? Começou como líder a rodada. Acabou perdendo pro Sport, pro Vitória, perdão, a liderança, mas era até então o líder da competição, o Sport, que acabou perdendo para o Guarani por 3-1. Agora o Bugre tem o Sampaio fora e depois o clássico, o derby, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por isso o torcedor já começa a pensar no duelo contra o seu rival. A gente aguarda a saída dos jogadores, eles ainda estão todos no meio do gramado, Fábio Scheibe.
Quando começar a sair os atletas, eu te aciono aí no estúdio, pode ser? Valeu, Antônio Lupe. Enquanto isso, vamos pegar uma carona daqui a pouquinho do Premier, para jogador do Guarani falando na saída do gramado do Brinco de Ouro, após essa vitória por 3-1 do Bugre. Vitória essa que coloca o Guarani na 6ª colocação, com 40 pontos, a apenas 2 pontos do G4. Guarani amanhã torcendo contra o Criciúma, Ituano e Criciúma, e torcendo também contra o Juventude e Sampaio Correia. Estamos no aguardo aqui de algum jogador do Guarani. Chaibi! Oi, Lupe, com você. Vem comigo porque os atletas estão deixando o gramado. O Derek está deixando, o Diogo Matheus também, o capitão da equipe. Vamos ver se algum desses atletas vai parar para conversar com a gente aqui. Deixa eu chegar aqui no Derek. Ô Derek, por favor, vai falar o Derek que voltou depois aí de uma grave lesão que acabou tirando o atleta dos gramados. Muito feliz de poder estar de volta, ainda mais com uma vitória importante dentro de casa com o Corinthians. E enaltecer o grupo que fizemos um primeiro tempo muito bom, conseguimos fazer um bom placar no primeiro tempo e conseguimos manter no segundo tempo e sair com a vitória. Ali faltou um pouquinho mais de calma, que o jogador estava vindo em velocidade, eu pensei em dar um tapa mais longo, mas ele vai para parte agora trabalhar para poder dar sequência assim com uma vitória. Valeu. Esse é o Derek, camisa número 11, atacante do Guarani. O Mike também está saído, o Mike não quer falar. Ô Mike, só para falar da sua assistência, rapidinho, vamos vir aqui para falar com a gente? Não quer falar o Mike, não tem problema, só falou aqui a Guarani. Ele deu um presente pro Matheus Barbosa, que hoje completa mais um ano de vida, e os jogadores aos poucos vão saindo aqui. O Alan Santos também, o Alan Santos com problema no joelho direito, uma bolsa no joelho direito, o Alan Santos saindo por aqui. Alan, rapidinho, pode falar com a gente? Essa bolsa no joelho aí preocupa. O próximo jogo você tá fora, mas depois tem um clássico contra a Ponte. Cara, deu uma estirada no colateral lateral no jogo passado, mas eu tava com dívida com a nação verde aí do jogo passado, com meus companheiros. Eu recebi todo apoio, né? Foi uma fatalidade. Peço desculpa a toda a nação, mas o que aconteceu não tirou, né, o meu pensamento, minha mentalidade do objetivo que a gente tem. Agora seguir em frente. Confio muito no grupo. Quero agradecer a toda a comissão técnica, né? Eu já tinha um carinho muito grande, não preciso puxar saco. A gente foi campeão em 2020 com a Chapecoense da Série B ao Humberto Louso. Já admirava como pessoa, como profissional. Espero que esse ano a gente possa cumprir o objetivo de colocar o Guarani na Série B. Mais uma vez, peço desculpa aí a toda a nação pelo jogo passado e graças a Deus a gente pôde dar a volta por cima nesse jogo. Obrigado. Tá aí o Alan Santos falando depois dessa partida. Matheus Barbosa tá passando aqui, João Vitor também. Matheus Barbosa, aniversariante do dia e autor do 3º gol. Pela vitória do Guarani. Parabéns para todo o grupo, né? Fico feliz de, no dia do meu aniversário, a gente conquistar a vitória. Deus me abençoou com um gol, melhor ainda. Mas o mais importante é a vitória. Pedir a Deus que protegesse a gente dentro de campo, que a gente fizesse o que a gente vem fazendo nos jogos. Acredito que o jogo contra o Juventude foi um jogo atípico, onde a gente, infelizmente, não conseguiu concluir em gol, mas a gente merecia a vitória. Mas a vitória veio hoje. Deus sabe o que faz, então é só agradecer. Fico feliz de comemorar meu aniversário com um gol, com a vitória. Agora é descansar e pensar no próximo adversário. O que representa essa vitória, o tamanho dessa vitória para a sequência do campeonato? Representa muita coisa, né? O Sport é uma grande equipe, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que vem jogando junto há muito tempo. Era o líder até então da Série B. Então é uma vitória que nos dá moral para a gente reencontrar o caminho das vitórias. E feliz pelo jogo que a gente fez. Mais uma vez, a gente fez um grande jogo, assim como o Juventude, mas agora a gente pôde coroar a atuação com a vitória. Isso que é importante. Deus, o time ficou ligado, né? Os dois tempos. Isso aí foi fundamental pela vitória. Como eu disse, né? No jogo passado, acredito que a gente também ficou ligado nos dois tempos. A gente fez um grande jogo, o jogo passado e esse. O que diferenciou é que esse jogo a gente teve a tranquilidade para fazer os gols e sair com a vitória. Mas assim como no jogo passado, acho que a gente fez um grande jogo. A gente vem fazendo grandes jogos, a gente vem se impondo o nosso ritmo de jogo. Isso que é o mais importante, que a gente tem um ritmo de jogo, manter, que a gente vai conseguir algo maior nesse campeonato. O melhor presente do seu aniversário foi a assistência do Mike? Pô, tem que pagar um almoço para ele, né? A assistência ali foi muito boa. Isso mostra a qualidade dele. Quando ele driblou, ele levantou a cabeça e viu eu chegando. Então,
O treinador também tinha passado isso, que tinha aquele espaço ali, podia ocupar. Ele achou um grande passe, eu tive a felicidade de fazer o gol. Obrigado e parabéns pelo aniversário. Tá aí o Matheus Barbosa Pegorari. Uma prova hoje. Ganhar aí até então do líder, credencia o Guarani também na luta pelo acesso. Com certeza. O jogo do Juventude já foi uma judiação que era pra ter sido pior que o do Sport. 3, 4, 5, se bobear, era pra ter sido. Só que a bola não entra. Fomos punidos com uma infelicidade, não só do Alan como minha também, que a gente, quando acerta é o bonitão, mas quando erra a gente tá junto. Ele errou, errei junto. E hoje não, hoje a gente se juntou, se coroou. A gente se uniu muito antes desse jogo, porque a gente sabia da importância que ele tinha pra gente no campeonato. E não deu outra. Focado, concentrado, ouvido um pouco tampado pra crítica fora do campo, mas a gente sabe como é que o Bugrino é apaixonado, né? Quando 1, 2, aí não tem jeito, os caras vêm junto com a gente também, né? Não tem como. Dá pra pensar no derby já, Pegorari? O derby é o campeonato à parte, né, velho? Nosso foco agora, como eu te disse, no jogo do Juventude, não hoje. A gente trabalha jogo a jogo com hombridade e seriedade. Homens de caráter. Nosso próximo jogo é o Sampaio Corrêa. Depois do Sampaio Corrêa, a gente pensa no derby, no time ali de cima. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, nosso foco é Sampaio Corrêa às 5 horas da tarde no sábado para conseguir os 3 pontos. Esse, o Pegorari, é o último jogador do Guarani aqui na saída de campo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani venceu 3-1 Sport, voltou a vencer em casa, já que na última rodada, com pedido de desculpas, tanto do Alan Santos quanto do Pegorari, depois de um erro, o Guarani volta a vencer jogando diante do seu torcedor, Fábio Scheibe. E a saída de campo com muita alegria, muita festa dos jogadores do Guarani, um alívio também, e o Guarani buscando então essa vaga no G4, tá cada vez mais perto, após a vitória de 3-1 sobre o Sport, gols de Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa. Ronaldo Henrique descontou para o Sport ainda no primeiro tempo. Carlão de Freitas, nada melhor que uma vitória dessas para levarem a moral do time e com gritos de olé da torcida no fim do jogo, né, Carlão? Sem dúvida, uma vitória que coloca o Guarani novamente ali no flerte com o bloco dos 4 primeiros colocados, uma vitória sobre uma equipe que fatalmente vai estar entre os 4 no final da Série B, se não for o campeão. Então, uma vitória contundente, uma vitória expressiva, uma vitória gigante, que devolve a confiança ao Guarani depois do que aconteceu no último domingo contra o Juventude e pelo menos coloca na rota certa, né? Tem o Sampaio Corrêa, depois tem a Ponte, mas é um Guarani que uma vitória que devolve o Guarani uma rota positiva dentro da Série B, merecedor do que aconteceu agora há pouco aqui no Brinco de Ouro, a vitória por 3-1, Fábio Scheibe. Daqui a pouco a gente volta ao Brinco de Ouro, então Antônio Lupe estará nos vestiários do Brinco, um vestiário feliz nessa noite com a vitória bugrina. Carlão de Freitas também vai comentar sobre essa partida e vamos eleger o melhor e o pior em campo no nosso Central da Bola, depois da vitória do Bugre 3-1 sobre o Sport aqui na CBN Campinas. 11h39, vamos para um rápido break, mas fique aí, fique com a gente, daqui a pouco a gente volta para trazer todos os detalhes lá do Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani Esporte. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani Esporte. 11h42, estamos de volta aqui no Central da Bola após a vitória do Bugre. Jaime. Oi, Lupi, com você. Só para registrar, a gente está acompanhando a saída da torcida do Guarani aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. É claro que pros torcedores o assunto já é derby, né? Já vivendo esse clima de derby marcado para o próximo dia 1º, às 9:30 da noite, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ouve ao fundo a saída da bateria das torcidas organizadas do Guarani, já pensando nesse clássico. Já pensando no clássico, no final da partida, além do olé, a torcida do Guarani cantando, esperando então o derby 206 no próximo dia 1º de setembro, daqui 2 sextas-feiras. No dia 1º de setembro, às 9:30 da noite, Guarani e Ponte Preta no Brinco de Ouro da Princesa. Um abraço aqui pro Edu Donata de Hortolândia participando com a gente pelo 19991869070. Um abraço também pro Flávio, ele tá perguntando qual foi o público da partida, ele falou que não escutou, queria saber. O Lupe já trouxe então a informação, a gente traz outra vez. Público de 5.275 pessoas. Estou aqui com o público, renda de R$107.680. O Lupe tinha trazido a informação durante o jogo, mas o amigo ficou sem escutar. Um abraço então pro Flávio. 11h43. Lupe, você me escuta? Eu escuto e você me escuta? Claro, estou escutando muito bem. Que bênção. Não, eu queria saber pra você quem que você escolhe como o melhor e o pior em campo. Eu sei que você tá correndo aí pra cima, pra baixo, no movimentado vestiário do Brinco de Ouro. Queria saber então sua opinião, seu voto para o pior e o melhor em campo. Daqui a pouco eu passo pro cabelo pro Carlão. Vamos lá então. O craque do jogo. Pra você, Lupi, quem foi o cara que detonou, que jogou muito, que arrancou os suspiros de todos aí no Brinco de Ouro? Correu o campo todo. Meu voto de melhor em campo vai para Bruno José. Bruno José. Então já emenda também o pior aí, Lupi. Sei que você tá na correria por aí. E o pior pra você? Quem foi? O pior em campo. Pior em campo, o artilheiro do amor, Wagner Lobby. Valeu, Antônio Lupe. Qualquer coisa você chama direto do vestiário. Eu passo agora para a cabine do Brinco de Ouro, que a gente vai completar a votação para saber, então, da dupla Carlão de Freitas e Carlos Cabela. Para vocês, quem foi o melhor em campo? Cabela, começando por você. Bruno José. O BJ correu demais hoje. Meu Deus, Bruno José. Bruno José, então, para Carlos Cabela, assim como para Antônio Lupe. E para você, Carlão? Bruno José, o calvão do Brinco. Unanimidade, Bruno José, então, o melhor em campo eleito pela equipe CBN Campinas. E o pior, o Lupe já falou que foi o Wagner Love, artilheiro do amor. Você vai com o Lupe nessa, Cabela?
Não, eu vou com o Vitor Gabriel. Pra mim, o pior em campo. Vitor Gabriel. E você, Carlão? Vitor Gabriel. Então, Vitor Gabriel eleito o pior em campo, aquele cara que pisou na bola. 11h45, eu vou me despedir agora de Carlos Cabela, que já está nervoso, ansioso para a rodada decisiva de amanhã da segunda divisão do Paulistão. O Rio Branco podendo se classificar para as quartas de finais da competição, encara o Penapolense fora de casa, precisando de um empate, hein, Cabela? Uma boa viagem para Americana. Exatamente. Fique tranquilo amanhã, hein? Não, tranquilo. O Rio Branco é o time que mais empatou na Bezinha. O empate tá classificado. Tamo dentro, quartas e final. Um abraço. Tô na torcida. Um grande abraço, até domingo pra você, Cabela. Valeu! Vamos então voltando à cabine do Brinco de Ouro, trazer o comentário do jogo com o Carlão de Freitas. Carlão já deu um breve destaque, mas agora ele vai completar, falar tudo aquilo que ele viu da partida. Essa vitória muito importante do Guarani. 3-1 sobre o Sport. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. O comentário do jogo. Vai, Carlão. Vou sim, Fábio Chaib. Primeiro, a importância da vitória, né? Uma vitória que devolve a confiança ao Guarani depois de tudo que aconteceu no último domingo aqui contra o Juventude. Uma vitória contundente, uma vitória expressiva sobre um candidato ao título. Eu acho que o acesso, eu não vou dizer favas contadas, mas é algo certo praticamente para o Sport Recife. E o Guarani venceu uma equipe deste porte, uma equipe de um tamanho gigantesco. E isso dá muita confiança para a sequência da Série B, né? Porque tem o Sampaio Correia, depois tem a Ponte Preta aqui, a gente já percebe uma movimentação legal do torcedor bugrino, já chamando a atenção dos seus jogadores para a importância deste duelo. Mas fora isso, isso é daqui a 2 semanas, a proximidade do G4, né? E a maneira como o Guarani venceu. Muito intenso nos primeiros minutos, com 2-0 antes dos 10 minutos de jogo. Isso mostra como o time entrou em campo ligado. O Bruno José foi gigantesco, fez uma partida sensacional. O melhor do time, sem dúvida alguma, mas os compartimentos todos bem entrosados, com algumas falhas em alguns momentos, né? Naqueles momentos de domínio do Sport Recife, mas a gente percebe um Guarani muito organizado, um Guarani sabedor do que tem que fazer em campo. A primeira linha com 5 jogadores, o Bruno José fazendo esse quinto elemento, a segunda linha também muito bem organizada, com o João Vitor, com o Lucas e com o Matheus Barbosa, o Bruninho flutuando e o Bruno Mendes na definição da jogada. Então, um Guarani organizado, que tem como ideia base jogar atrás da linha da bola, um time mais reativo, mas quando sai no contragolpe com muita qualidade. Então foi um Guarani merecedor, diante de uma equipe até mais qualificada, tanto é que o Sport ficou com a bola, os números mostram isso, né? 60-40, a posse de bola do Sport, 19 finalizações contra 6, mas o Guarani soube administrar, sofreu em alguns momentos, mas no cômputo geral, assim, mesmo com esse predomínio do Sport, com a bola nos pés, Pegoraro fez ali 2, 3 defesas mais portentosas. É uma vitória que coloca o Guarani nos trilhos, é uma vitória, mais uma vez, que devolve a confiança e uma vitória que mostra para esse time do Guarani que ele é capaz. Ele é capaz de brigar. O que passou contra o Juventude, ou lá em Itu também, que o Guarani não conseguiu se impor, isso faz parte de uma competição longa, de altos e baixos, mas que o Guarani mostrou hoje que tem realmente a capacidade de voltar a brigar entre os primeiros, voltar a brigar por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória pesada, vitória com o carimbo da ideia de jogo do técnico Humberto Louser. Fábio Chaib. Valeu, Carlão de Freitas, então, detalhando essa vitória do Guarani por 3-1. Uma análise muito boa sobre a partida, vitória do Bugre, 3-1 pela 24ª rodada da Série B. Eu vou acionar Antônio Lupe outra vez. Alguma novidade por aí no vestiário do Bugre, Lupe? Será que vamos escutar Humberto Louser ainda hoje? A gente aguarda, né, Fábio Chaib, a presença do professor Humberto aqui na sala de entrevistas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tô dando aqui uma rápida passada a olhos. A assessoria de imprensa se movimenta de forma mais intensa. Acredito que em poucos minutos Humberto Louser vai falar com a gente e também com todos os repórteres aqui depois da vitória em cima do Sport. Me chame aqui então, você tem canal aberto aí direto do vestiário. Opa, beleza. Do Brinco de Ouro da Princesa. 24ª rodada da Série B, que já teve então 4 partidas realizadas.
Na noite de quinta-feira, o Londrina perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. O Vila Nova fez 2-0 no Mirassol, lá no Estádio Oba, em Goiânia. O Vitória hoje bateu o Botafogo de Ribeirão e assumiu a liderança da Série B. O Vitória estão com 47 pontos, aproveitando também essa derrota do Sport. O Vitória assumindo a liderança da competição. Depois de Guarani 3, Sport 1, amanhã teremos às 3:30 da tarde na ressacada Avaí e Tombense, às 5 horas da tarde no Novelli Júnior em Itu, Ituano e Criciúma, mesmo horário de ABC e CRB no Frasqueirão. Às 6 horas da tarde, o Juventude recebe o Sampaio Correia no Alfredo Jaconi. E no domingo, fechando a 24ª rodada, às 3h45, Novo Horizontino recebe a Chapecoense no Jorge Ismael de Biasi. E às 6 horas da noite, direto do Castelão, com total cobertura CBN, tem Ceará e Ponte Preta. Com os resultados desta noite, a Série B tem a seguinte classificação. Então, prosseguindo amanhã a 24ª rodada, por enquanto, o Vitória é o líder, tem 47 pontos, o Sport, segundo colocado, tem 45, Novo Horizontino, terceiro com 42, e o Vila Nova é o quarto, fechando o G4 com 42 pontos. O Criciúma, que joga amanhã, tem 41 na quinta colocação. O Guarani subiu para a sexta colocação, 40 pontos ganhos, e o Juventude é o sétimo com 39. Depois vem Atlético Goianiense, 37, Mirassol, 36, Ceará 33, Botafogo 33, CRB 29, a Ponte é a 13ª, tem 27 pontos, 14º Ituano com 26, Sampaio Correia tem 24, Avaí 22 e na zona de rebaixamento, Tombense abre a zona de rebaixamento com 20 pontos, na zona de degola também o Londrina é o 18º, 19, a Chapecoense é a vice-lanterna com 19 pontos ganhos também e Lanterninha é o ABC com apenas 14 pontos no momento. 11 horas e 52 minutos, amanhã também teremos Série A e muitos jogos aqui na transmissão da CBN, você acompanha rodada tripla aqui na CBN, 4 horas da tarde, pela 20ª rodada, a primeira do retorno, o São Paulo recebendo o líder Botafogo no Morumbi às 4 horas da tarde, você acompanha aqui na CBN, direto do Morumbi. Também às 4 da tarde, Internacional e Fortaleza no Beira-Rio. O Fluminense encarando o América Mineiro no Maracanã às 6h30. Também com a CBN você escuta a partida entre Cuiabá e Palmeiras às 6h30 da tarde, direto da Arena Pantanal. E às 9 da noite, fechando nesse sábado a 20ª rodada, o Cruzeiro recebe o Corinthians lá no Mineirão e você também acompanha aqui. Ou seja, amanhã então 3 jogos, São Paulo e Botafogo às 4 da tarde, Cuiabá e Palmeiras, 6h30, direto da Arena Pantanal. E às 9 da noite, Cruzeiro e Corinthians, direto do Mineirão. A 20ª rodada do Brasileirão prossegue no domingo. Tem Vasco e Atlético Mineiro, direto do Maracanã, 11 da manhã. Às 4 da tarde, Santos e Grêmio. Mais um jogo aqui na CBN Campinas. Também 4 horas da tarde, direto da Vila Belmiro. Às 4 da tarde também tem Curitiba e Flamengo. Mesmo horário de Bahia e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, fechando a 20ª rodada, direto do estádio Ailê Pinheiro, o Serrinha. A Serrinha, o Goiás recebe o Atlético Paranaense. 11 horas e 54 minutos. Lupe, alguma novidade? Por enquanto não, Chaibe, aguardando ainda o Berto Louser. Tá certo então. Então amanhã também tem jogo decisivo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina às 5 horas da manhã. A Suécia encarando a Austrália, as donas da casa. Suécia e Austrália, sábado, 5 horas da manhã. E a grande final da Copa do Mundo Feminina é no domingo, às 7 horas da manhã, com a partida entre Espanha e Inglaterra. Teremos um campeão inédito, ou Espanha ou Inglaterra, quem levar ganhará a Copa do Mundo Feminina Fabião. pela primeira vez. Fabião. Pois não. Opa, Carlão aqui da cabine, só pra, já que a torcida do Guarani estabeleceu esse clima de derby, né, e é muito gostoso realmente, né, já começa uma pimentinha daqui, uma pimentinha colar, e o Pegorari deu uma declaração curiosa no final, né, que ao se referir à Ponte Preta ele disse o time lá de cima, mas um tom mais pejorativo, né? Então percebi também. É um momento em que as assessorias de imprensa elas precisam tomar muito cuidado, orientar os atletas para que não dê armas ao adversário.
Não que isso vai fazer a Ponte Preta jogar mais, de jeito nenhum. Eu também nem acredito nisso, mas a gente sabe como é que é. Já vivemos, eu vivo o derby desde 87, eu já vi tantas coisas malucas, tantas declarações infelizes dos dois lados, e que no momento em que normalmente quem dá declaração infeliz perde o jogo, e aí tem que aguentar a provocação. Então é só tomar um pouco de cuidado aí, né? O pessoal do Guarani, o pessoal da Ponte Preta também, na hora das declarações. Nós da imprensa, Fabião, nós adoramos. Eu achei, para repercutir isso, é sensacional. Mas para quem trabalha no meio, para quem trabalha no Guarani, para quem trabalha na Ponte Preta, tem que tomar um cuidado, porque às vezes a rapaziada se empolga, sai depois de jogo, aí vê um microfone, aí fala e acaba dando munição para quem não pode dar. É só um recadinho aí, mas que as assessorias fiquem em estado de alerta, porque essa boleirada vai dar trabalho, hein, meu caro Fábio Scheibe? É isso aí, o Pegorari ainda depois dessa bela vitória contra o Sport, se viu também na motivação da torcida também, a torcida gritou bastante, é o derby, o derby que será realizado no dia 1º de setembro, às 9h30 da noite, a princípio nada muda, deve ser confirmado então, como já foi na tabela da CBF, sexta-feira, 9h30 da noite, dia 1º de setembro, o Guarani ainda tentou mudar, tá tentando mudar, mas as informações que chegam é que vai se manter então, dia 1º de setembro, 9h30 da noite, lembrando, torcida única, como acontece já há bom tempo, torcida única no derby, Guarani e Ponte Preta se enfrentando então pela 26ª rodada no dia 1º de setembro, tem tudo para ser um jogão e o Guarani agora buscando de vez esse G4, né, Carlão? Sem dúvida, o Guarani está dando luz alta, é permanecer neste ritmo, neste embalo, esta concentração, esta mobilização é muito importante para que o Guarani possa aí de uma vez por todas entrar, não dar brechas, né, como acabou dando até aqui, mas entrar no G4 para não sair mais. Antônio Lupe, seu destaque final, infelizmente não vamos conseguir ouvir Humberto Louser hoje, mas você traz a declaração dele, a entrevista coletiva na próxima segunda-feira, durante o CBN Esportes, a gente ouve tudo que Humberto Louser falou e detalhou sobre essa vitória bugrina. Seu destaque final por aí, Lupi. Meu destaque final vai para a próxima partida do Guarani contra o Sampaio, sábado que vem, 5 horas da tarde. Não tem Diogo Matheus e não tem o Alan Santos, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Não vai dar tempo. Por enquanto, nada do Humberto Louser. A gente ouve o treinador do Bugre na nossa programação esportiva. Excelente noite a todos, Scheibe. Valeu, Lupi. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Agradecendo também a Carlão de Freitas lá na cabine do Bico de Ouro. Um forte abraço, Carlão. Valeu mais uma vez. Valeu, Fabião. Bom fim de semana a todos nós aí. Valeu e parabéns aí ao Guarani por esta vitória contundente sobre o Sport Recife. Até a próxima. Um abraço. Até. Muito obrigado. 11h58. Vamos encerrando por aqui então a jornada depois dessa vitória do Guarani 3-1 sobre o Sport, agradecendo a você que esteve com a gente mais uma vez, acompanhando a nossa transmissão, participando com a gente também pelo WhatsApp, pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Nos vemos amanhã com 3 jogos, São Paulo e Botafogo às 4 da tarde, Cuiabá e Palmeiras às 6h30 direto da Arena Pantanal, e às 9 da noite do Mineirão tem Cruzeiro e Corinthians. No domingo tem Santos e Grêmio às 4 da tarde, e às 6 horas da noite, com total cobertura CBN Campinas, tem Ceará e Ponte Preta, direto do Castelão. Valeu, muito obrigado, um bom final de semana a todos, um grande abraço, tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.